com o tempo a gente acabou não tendo aí material muito nessa linha científica, né? E, então acaba sempre que toda essa área, tanto espiritismo, magnetismo, que seja muito criticada aí pelas pessoas, né? E às vezes alguns utilizam da ciência como o nome como algum tipo de autoridade, né? Então a ideia do livro foi a gente traduzir para um público assim mais leigo mesmo, essa parte técnica de ciência para mostrar que o que se faz, né, não é pura crendice, coisas assim, né? A ciência é muito mais. Hoje o conceito de ciência é muito diferente do que era no passado. Tem gente ainda achando que a ciência prova alguma coisa. Hoje, ali o Wagner falou uma coisa antes que é importante, que as coisas que a gente sabe hoje, amanhã talvez muda tudo. E a ciência é assim hoje, né? Hoje se tem uma verdade, se sabe que essa verdade ela pode mudar, porque com o avanço, né, o que é verdade numa época a gente descobre depois de um tempo que não é mais verdade. Então, essa coisa de provar hoje no mundo científico não existe mais, né? Existe uma época, né, que a gente tem certas certezas, depois passa um tempo essas certezas mudam, né? Vem um novo dado, né? Até como eu não acompanho muito as aulas aqui do Wagner, né? Dá para a gente conversar também sobre ciência, o que que é ciência, né? Para a gente entender um pouquinho desse lado, né? Por exemplo, o que a ciência quer, né? A ciência quer descobrir a verdade, né? Então, o que se inventou ao longo do tempo? É o método científico. Hoje se tem um método científico que é aceito, né? Por quê? Porque vamos pegar lá a época de Kardec, época de 1900, 1800 e pouco, a ciência era feita de muito empirismo, né? O que era o empirismo? O cientista, pesquisador, ele via, observava, relatava, escrevia isso e ia concluindo a partir dessas observações, né? Só que com o tempo se descobriu que muitas observações às vezes podiam levar a gente a alguns enganos. Por quê? Porque podia ser outra coisa. Então aí entra o método científico. E por anos ficou sem um método científico nessa área mais de humanas, porque o grande desafio é você conseguir desenvolver um método científico para testar uma determinada coisa, né? Ou até ter um equipamento tecnológico suficiente para detectar alguma coisa, né? Então, por exemplo, por anos e até hoje a gente aceita o modelo de Bohr na física, né, que é aquela visão que nós temos do átomo, por exemplo, né, que é um núcleo com prótons e nêutrons e elétrons girando ao redorzinho, né, que quando ele tem energia funciona assim, as moléculas estão mais agitadas. A gente sabe que na prática hoje não é assim, mas é um modelo tão perfeito, né, que ele funciona. Então, olha que interessante, a ciência evoluiu para descobrir que não é assim, mas aceita aquilo porque é o modelo que funciona. E isso vale para tudo, né? E, Wagner? Senão eu vou falar demais, vocês têm que me travar, não, senão eu mas paro de é falar. muito legal isso, porque, por exemplo, na época que eles estavam desenvolvendo a eletricidade, eles chutaram, né? Eles chutaram e disseram, não, a corrente vai no sentido do positivo para o negativo. Só que foi progredindo a ciência e aí eles viram que o próton era muito grande, 1000 vezes maior do que o elétron. E quem se movimenta é o elétron, entre aspas, né, Fontana? Porque essas questões de eletricidade, eletromagnetismo é muito, muito complexo. A gente fala assim, de forma empírica, mas aí eles descobriram, né, que a corrente real é do negativo para o positivo, mas a convencional, que foi colocada nos livros, é do positivo para o negativo. Mas eles deixaram É, lá, deixou tudo dessa forma, porque a literatura já estava pronta, todas as pesquisas prontas, e também não ia alterar muita coisa, não, né? Tanto faz dizer que dá na pedra como na pedra dá. Então eles deixaram. E isso eu acho que é uma prova de que a gente nunca deve achar que é o detetor da verdade, né? Eles tinham 50% de chance de acertar e erraram. é. E até vale lembrar que na época de Kardec, ali em 1850, se acreditava que a eletricidade era uma espécie de um fluido. O fluido. Daí veio o nome fluido magnético, Sim, né? isso, fluido elétrico, que é a corrente elétrica, né? Fluido elétrico. Então,
Às vezes, quando a gente for ver essa parte histórica, a gente começa a compreender de onde surgiu, né, a própria ideia do magnetismo, né, Exato. que se acreditava no início que o ímã tinha uma propriedade, a pedra, né, do ímã Uhum. tinha uma propriedade, daí depois descobre-se que não, que era a mão que tinha a propriedade, né, e aí vai. É assim que funciona a ciência. Então, a Muito ciência legal. ela é um detentor de saber temporário, né? É isso que a gente tem que ter em mente. Uma parte interessante do livro, eu digo mais, às vezes tem debates de céticos, às vezes a gente não vale a pena ficar debatendo com céticos, porque são dispêndios de energia até desnecessário. Mas às vezes os caras ficam falando que isso não existe, que não sei o quê. Não, a ideia do livro foi essa, foi mostrar que existem vários estudos, várias pesquisas que mostram que sim, né? Talvez não é exatamente como a gente acredita, mas sim, existe, né? E funciona ao longo dos tempos, e tem na história, e tem na Bíblia, e tem, né? Mas Exato. para quem não acredita, ele precisa ter um argumento. Então, normalmente ele fala que não é científico, que não tem provas, que... Então, a ideia do livro foi só trabalhar nesse campo, né? E levar, obviamente, conhecimento de como funciona e tal, né? Independente de crenças. A ideia do livro ali foi pegar artigos e focar na essência, né? Que energia é essa, né? De onde ela vem, como é que ela funciona, o que os estudos mostraram que ela atua no corpo, como ela funciona no corpo, né? Então ainda tem muito mistério, tem muita coisa para descobrir, mas isso só com o tempo aí, né? E é legal, Isso. Fontana, porque na época de Mesmer foi ridicularizado, porque não provaram a existência do fluido chamado fluido magnético, né? Fluido magnético animal, digamos assim, né? Que a gente chama, hoje a gente prefere chamar de fluido humano, né? Fluido magnético humano, porque para não confundir com o reino animal. Mas hoje a gente tem, você mesmo provou no livro lá, provou entre aspas, né? Quando a gente fala provar é muito relativo. Mas você colocou lá no livro um equipamento que eles usam para verificar a luz das estrelas que estão muito distantes, né? São luzes muito fraquinhas e esse equipamento consegue medir, né? E aí você botou no livro lá, e bem interessante o artigo, porque você se baseou, porque ele conseguiu detectar essa, entre aspas, essa luz, né? Esse chamado que você chamou, batizou de biofóton, né? Um nome até bonito, né? Esse biofóton que sai da mão dos curandeiros na hora que eles têm intenção de cura, né? Então é muito legal isso, porque a própria ciência vai dando respaldo a uma coisa, quer dizer, Mesmer apresentou isso para a Academia Francesa, foi ridicularizado, inclusive Lavoisier fazia parte da comissão, porque não conseguiram, não tinha equipamento para provar esse fluido que saía das mãos dos curandeiros, né? E hoje a gente já tem recursos para isso, né? Vale salientar também, para vocês terem ideia, né? Até nem fui eu que batizei de biofóton, já se utiliza há muito tempo. Dentro da área da medicina tem muitos estudos, inclusive já com tendência a tentar fazer diagnósticos a partir da emissão de biofótons de células. Então, por exemplo, eu sei que estava um tempo atrás fazendo pesquisa sobre câncer de próstata, e eles queriam ver se só com a amostragem da emissão de biofótons conseguiria se detectar, né? Uma célula que tivesse câncer, né, a partir do processo contrário, né, ou seja, ao invés de eu enviar biofótons para ele, eu vejo quais são os biofótons que aquela célula produz. Eu acho que ainda talvez nesse campo da medicina demore um pouco, porque se a gente pegar aquele pesquisador brasileiro, Milhomens, que trabalhou muitos anos com a máquina de Killian, que hoje se chama bioeletrografia, ele ficou muito nesse campo da física no início, e ele só conseguiu começar a concluir alguma coisa quando ele aceitou, né, aquela visão da acupuntura, dos chakras, das posições. E quando ele confronta isso, ele começa a ter respostas. Só que para muitos hoje em dia isso aí é crendice, né? Então, assim, talvez alguns médicos daqui a um tempo abram a cabeça e vejam uma correlação disso, né? E aí eles encontram respostas.
é um grande problema, às vezes, em todos os meios, né? Não só no... A gente pega o político, é a mesma coisa, o científico é exatamente em todas as esferas. Quando todo mundo, por exemplo, eu sou um cientista, aí eu começo a pesquisar, tenho uma histórica, de repente eu tenho um histórico muito bom como pesquisador, daí daqui a pouco eu começo a pesquisar magnetismo, espiritismo, e então agora esse cara já não é um, já é um iludido, já é um cara que se Se perdeu. perdeu. Exatamente. Então, é a mesma coisa que aconteceu com o Mesmer, né? Ele saiu um pouco da linha do que os outros acreditavam, e aí ele passa ó, por um preconceito muito grande, né? O importante, até de dica para a gente, né, olhando para a história, é nunca desistir do que a gente acredita, porque vai ter as críticas, e se você parar por causa dos críticos, você está deixando de fazer muita coisa importante a partir, às vezes, de mentes muito limitadas, né? Claro que às vezes a gente pode estar enganado com uma série de coisas, mas se o cara não investigar, não tem como saber, né? Exatamente. Exatamente. E é interessante porque mesmo apresentando isso no final do século XVIII, né? E até o início do século XIX ele estava lutando por isso, né? Alugando casa, fazendo tratamentos ele mesmo fazia isso. E aí os médicos que ele preparou, porque ele cobrou, né? O Deleuze, que foi ele escreveu bastante sobre isso. Deleuze falou que ele cobrou, e foi interessante, porque os médicos que foram formados por Mesmer se espalharam pelo mundo, não só na França. E eles obedeceram Fontana. Eles não obedeceram à academia, porque a academia, inclusive, começou a academia de medicina, começou a caçar os médicos que usavam magnetismo. Mas eles foram desobedientes, conseguiram disseminar, inclusive aqui no próprio Brasil, tinha pessoas que usavam sonâmbulos para poder diagnosticar, né, que era muito comum, porque uma das características era encontrar, como naquela época não tinha tanto recurso, né, de medicação, então muitas pessoas entravam em transe mesmo, aqueles problemas de saúde sérios, febres, e a pessoa ficava naquele estado alterado de consciência e às vezes fazia o próprio diagnóstico, que é o sonambulismo. E aí eles usavam muito sonâmbulos. E é muito interessante porque tem uma... Hoje a gente está conseguindo, sabe, Fondando, muita coisa em francês sendo traduzido e tem muita coisa interessante que, inclusive, eu quero conversar contigo sobre esses pontos, porque Kardec, com certeza, foi influenciado por essas questões com os estudos dos sonâmbulos. Foi por menos que na introdução do Livro dos Espíritos ele disse que estudou sonambulismo por mais de 35 anos. Então ele tinha muito conhecimento da área. E eu descobri recentemente, né, até passei o vídeo, não sei se você teve tempo de assistir, que Kardec, Não. a primeira edição do Livro dos Espíritos, Kardec colocou, foi editado, digamos assim, a edição zero, foi na revista do Barão de Potê. Na verdade, não é uma revista, é um jornal. O Barão de Potê tinha um jornal de magnetismo, e a edição zero foi do Livro dos Espíritos, aquela de 500 e poucas, né, questões, foi publicada no Jornal do Magnetismo em fevereiro de 56. Então, é interessante saber dessas informações, ver a intimidade que Kardec tinha com os magnetizadores da época, né? E não é É por um, menos que ele faz essas referências seríssimas sobre essa questão magnética, né? um ponto assim que é bem interessante de comentar, e isso vale para todos os lados, né? O lado científico, o lado religioso, o que for. A gente vê hoje em dia muita gente falando em nome da ciência, né? Uhum. E a ciência, como elemento, ela não é uma pessoa, né? Ela não é uma instituição, ela é um caminho para descobrir a verdade. O problema hoje da humanidade é exatamente o ser humano, né? Porque é ele que começa. Um exemplo, quando o Mesmer ou qualquer outro hoje que às vezes tem uma ideia um pouco diferente e às vezes acaba sendo excluído. Por quem? Pela ciência? Não, pelos humanos que estão ali, né? Ontem mesmo, só para você ter ideia, eu estava assistindo, comecei até, não consegui terminar o primeiro episódio do documentário do João de Deus, Sim. né? E aí dá para a gente ver dois João de Deus ali, né? O João de Deus médium e o João de Deus ser humano. Como ser humano, ele tem vários problemas, né? Talvez reflexo de excesso de energia, mas eu achei interessante um relato de uma paciente, né? A gente estava falando que tem a ver com o livro, tem a ver com o magnetismo, né? Que ela tinha um câncer já no cérebro, assim, algo que ela tinha pouco tempo de vida, né? O médico deu em torno de 40 e poucas horas para ela.
E quando ela chegou no local, ele, no caso, estado de transe, né? O médico, até então, que estava incorporado nele, vai lá e chama ela, e como se ele já soubesse que ela ia chegar lá, entendeu? Olha que interessante, né? E aí ele começa a fazer um processo ali cirúrgico nela, mas com certeza tinha muita energia ali. Moral da história, ela saiu de lá, quando o médico, o tumor acabou. Entendeu? Então, existem esses casos que até então a gente toca como milagrosos, né, desde os tempos de Jesus, né, mas isso está tudo ligado, Tá, com né? certeza. Agora, de repente, muita gente vai condenar, né? Claro, ele como ser humano já está condenado, mas a energia, né, o fato em si, ele é muito evidente, né? E o que é interessante? Interessante é que por mais que tudo aconteça, o ser humano, como sociedade, ele não está também tão preocupado com a ciência. Que na hora que pega o dele, mesmo que o cara seja lá um cético e diz, olha, tem um curandeiro ali, talvez que eu vá lá e resolva, e o cara a morte bate na porta dele, ele pensa, pô, eu vou lá tentar, né? Então, é só para lembrar essa questão de que essa parte de ciência, essa parte tudo, onde tem o fator humano, ele complica muito, porque cada um tem suas defesas, né? Defender seu ponto de vista e tal. Então, é que na época de Mesmer, ele foi considerado charlatão, foi considerado lá quando foi enviado uma equipe para pesquisar ele, dizendo que era apenas hipnose o que ele fazia, e não em si a cura. Mas eles nem tinham equipamento, né, para detectar isso, né, Wagner? Então, Exatamente. e eles nem se interessaram em analisar realmente o efeito com as pessoas. É que também naquela época era outra época, né? Você falando de 1700, é uma coisa muito antiga, né? 1790, por aí, na França, mas... Fontana, eu vou colocar a apresentação aqui, a fazer aquela apresentação que a gente fez da outra vez, né? Eu me assustei, porque faz um ano que a gente Pois é, fez né? aquele trabalho, né? Passa rápido, né, Fontana? Pois é. E surtiu efeito. Muita gente fica muito interessado por essa pesquisa, porque, como eu falei para você, né? Para todos nós aqui, temos 17 pessoas na sala, é raro, né? Termos pesquisa no nosso meio, há um tabu que não deveria existir, até porque a gente, o próprio Kardec diz que a ciência espírita, né? Lógico que não é essa ciência no viés que a gente conhece hoje, mas a gente pelo menos deveria ter entre nós cientistas espíritas, né? Em cada área, pesquisando, médicos, psicólogos, enfim. Enfim, é um desafio, né, Fontana? É. Mas vamos começar. Aqui a gente vai apresentar justamente uma coisa que Mesmer fez, é interessante falar, porque em algumas traduções, Fontana, dizem que Mesmer colocava as mulheres na banheira. Olha só, tem um filme de Mesmer que passa Mesmer dando banho nas jovens, quer dizer, acaba ridicularizando o trabalho sério desse homem, né? Não existia banheira coisa nenhuma, na verdade, era esse baquete que era uma espécie de acumulador magnético. Ele criou esse equipamento, digamos assim, né? Ele, na verdade, a nossa água magnetizada, quer dizer, eles descobriram, os magnetizadores descobriram ao longo do tempo, isso graças a Mesmer, é fantástico, né, a cabeça desse homem, porque ele descobriu que a água conseguia no caso, acumular o magnetismo, tá? Então, é por isso que o efeito da água magnetizada, inclusive em outros momentos a gente conversou, né Sandra, sobre o poder da água magnetizada no nosso meio, ele é patente, todo mundo sabe, mas tem que se fazer de forma correta. E o objetivo de Mesmer era acelerar o processo de tratamento. Como era muita gente que procurava ele para tratar, então, o que ele fazia? Antecipadamente, ele magnetizava as águas que tinha aí, eram vários litros, né, de água dentro desse barril, digamos assim, desse baquete, e aí ele magnetizava previamente e tinha esses condutos e essas cordas aí. Eu sei que é muito estranho, né? A gente, a primeira vez, ver esse processo, é muito estranho, mas que, na verdade, quando as pessoas chegavam, que colocavam esses condutos na área que estava doente, começava a sentir os efeitos. E esses efeitos
o magnetizador, que no caso era Mesmer, os ajudantes dele, começavam a atuar magneticamente nos processos que a gente conhece, né, de passes magnéticos, para poder, entre aspas, tirar as pessoas de chamadas crises, que eles chamavam. Né? Então, é interessante saber da história corretamente para não criar esse mundo da fantasia ou do discreto, né? A gente vê a preocupação de Kardec, já que muitas vezes a gente fala, né? Magnetismo e tal, e o pessoal acha um absurdo a gente dizer que magnetismo faz parte do espiritismo. Pois bem, Kardec, no catálogo racional, né? Obras para se fundar uma biblioteca espírita, que foi colocado, digamos que essa foi a última obra de Kardec, né? Esse catálogo. Nesse catálogo, Fontana e todos que estão aqui, 20 pessoas já temos aqui, ele apresenta mais de 10 obras de magnetismo. Entre elas, essas instruções práticas sobre magnetismo animal do Deleuze, né? Que depois ele chamou de Sábio Deleuze. E ele faz essa consideração, um dos melhores guias sobre a matéria. E, de fato, esse livro foi lançado em 1825, foi justamente quando Kardec era muito jovem, foi justamente no início que Kardec começou os estudos dele de magnetismo. Então, nessa obra, Fontana, que eu já estudei, fala sobre a magnetização da água, sabe? E é interessante porque ele fala de alguns detalhes que a gente não conhecia, né, no nosso meio. Por isso que a tua pesquisa e os teus apontamentos da tua pesquisa vai ajudar muito no processo. Lembrando a importância da água magnetizada, tá? Recomendada por Deleuze, ele diz justamente isso, né? A água magnetizada é um dos agentes mais poderosos e mais saudáveis que se pode empregar. Para magnetizar a água, pega-se a vasilha que a contém e se passa alternativamente as duas mãos ao longo desse corpo, de cima para baixo. Pegar a água, no caso, pegar a vasilha, o que for, e faz as movimentações de mãos ali, ou mesmo a imposição, tá, pessoal? Também funciona. Então, ele faz um detalhe aqui, ele coloca um detalhe aqui, observação. Para as garrafas de água, de 2 a 3 minutos, tá? Um copo de água, 1 minuto. Então, até esse detalhe ele diz, tá? Deve ser realizado com atenção e com a vontade determinada. Então, não é só colocar a mão ali e fingir, ou sei lá, não ter nenhuma intenção. Você tem que ter essa vontade, né? Vontade de ajudar ou magnetizar essa água para alguém, no caso, né? Então, você tem que ter justamente essa ação envolvida no processo. Você tem que estar presente no aqui e no agora, envolvido nesse processo de magnetização. Mais uma vez, com relação a essa questão que a gente vai apresentar hoje, Fontana, a água magnetizada, a gente vê a referência dela no Livro dos Espíritos, tá? E a Kardec faz o seguinte apontamento na questão 33. Este princípio explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores, o que consiste em dar-se pela ação da vontade uma substância qualquer, a água, por exemplo, propriedades muito diversas, gosto determinado e até qualidades ativas de outras substâncias. Kardec já faz esse apontamento com relação à água também, no Livro dos Espíritos, questão 33. No Livro dos Médiuns, a gente vai ver esse ponto aqui, um deles, né? Essa teoria nos fornece a solução de um fato bem conhecido entre o magnetismo, mais explicado, mas inexplicado até hoje. O espírito atuante, aí preste atenção, pessoal, o espírito atuante é do magnetizador, quase sempre assistido por outro espírito. Eu acho muito legal isso aqui, Fontana, porque ressalta a tua pesquisa e a gente vai ver mais na frente por quê, tá? Mudança das propriedades da água, mais uma vez, continuando no Livro dos Médiuns, Laboratório do Mundo Invisível. Esta teoria nos dá a solução de um fato bem conhecido entre o magnetismo, mas até o momento inexplicado, e que é da mudança da propriedade da água pela vontade do espírito atuante, é a do magnetizador, ressaltando aqui, tá, pessoal? Quase sempre, olha aí, Fontana, quase. Ora, se é quase, porque nem sempre, tá? Quase sempre assistido por outro espírito. Porque no nosso meio, Fontana, parece que a gente bota água ali e pede para os espíritos, até eu considero uma maldade, né? A gente que conhece magnetismo considera uma maldade. Bota ali os espíritos magnetizaram a água.
Bem, eu não vou dizer que é impossível, mas a sua pesquisa vai ser muito interessante para Quando ressaltar esse ponto. quando você quiser que eu faça os comentários aí, nesse caso aqui, né? Pode falar, Fontana. Então, já que a gente faz um parênteses assim, ó. Dentro do Espiritismo se acredita muito nisso hoje, que venha um espírito e faça isso. Então, que é aquela história do passe coletivo, né? Que, então, assim, primeiro que aí eu volto àquela questão da ciência, que a gente descobrir a verdade, né? Saber quem inventou isso, da onde tiraram isso, entendeu? Então, esse é um dos pontos importantes de inserir a ciência, né? Até na questão de Kardec, quando ele falava que era um tripé, né? A parte científica, né? A parte filosófica, né? E a parte moral. Quando ele fala dessa parte da ciência, é exatamente isso. Se alguém falasse isso, alguém inventou. Então, esse é um dos problemas que nós temos hoje no Espiritismo, que tem muitos inventores e se cria daquilo um hábito e se cria um jeito e, assim, como falou, pode ocorrer? Pode, mas se ocorrer é tão raro que não deveria ser feito numa prática diária, né? E aí, pelo espiritismo ter perdido esse lado científico, ele fica meio ruim quando vem uma contestação, ou seja, como o espiritismo hoje ele ficou muito mais religioso, esse equilíbrio entre os três pilares se perde. Então, se você criticar ou disser, oh, não, parei, acho que não é bem assim, acontece a mesma coisa com o pessoal da ciência. Então você é um problema para nós, ninguém mais quer te ouvir, sai daqui. Se Né? torna um baile. Embora Kardec tenha deixado isso tudo escrito, ali ele fala bem claro, né? Quase sempre assistido por um espírito. Sim, um espírito pode estar atuando em conjunto, o próprio médium, por exemplo, deu um exemplo ali, João de Deus, né? Mas vários outros médiums, né? Agora, é difícil falar que um espírito foi lá e curou alguém. Então, que se a gente pegar na prática, muitas terapias à distância, assim, a eficácia é difícil. Tanto que no livro eu abordo muito essa questão do placebo, né? Para você separar e isolar realmente o que funciona. Então, e as pesquisas que fizeram até hoje também à distância mostraram que não tem eficácia. Detalhe, isso não quer dizer que está definitivo e está encerrado o assunto, né? Pode ser que daqui a pouco se descubra um outro método, se descubra uma outra característica e se demonstre que sim, né? Só que a gente vê que quanto mais raro é o fenômeno, mais difícil de você captar aquele momento e demonstrar que aquilo é uma verdade. Então a pergunta é, até que ponto vale a pena centros espíritas fazerem o passe coletivo, sendo que não há evidência alguma de funcionamento dele, né? Ou seja, a imposição da mão ainda ela é requerida, né? Mas era só esse parênteses aí, Wagner, sobre essa questão do espírito, né? Aqui no Nordeste a gente tem o passe coletivo de forma diferente do que você está falando, Fontana. É bom a gente esclarecer. Veja só, você está se referindo ao passe coletivo, na verdade, é aquela água que está ali na mesa, em algum lugar lá no centro, e a gente faz uma oração e pede para os espíritos magnetizar essa água, não é isso? Isso, e no sul o pessoal usa muito assim, fica todo mundo sentado nas cadeiras, os médiuns ficam num canto e ocorre o passe coletivo. Sem Ninguém fazer põe a nada. mão, sem fazer nada, sem ninguém colocar a mão. Todo Isso é mundo maldade com sentado. os espíritos, né? Isso é maldade com os Existe espíritos. alguma energia no local, com certeza. Você absorve um pouco da energia, mas ela não tem nenhuma comparação, né? Em termos de eficácia com a imposição da mão, né? Então, até eu nem sei quem inventou isso, da onde veio Pois essa é, de história, onde né? veio? Quem criou isso, né? De onde veio? Então, isso é um problema, porque toda vez que alguém tem voz ou ação independente de capacidade, você vê, a gente em sociedade, basta você ter um líder idiota, né? Eu digo um idiota, a palavra idiota é tipo assim, alguém que não... ele simplesmente tem seguidores. E o fato, às vezes, a gente vê hoje muito na internet, nossa, tem 500 mil seguindo aquele cara, aquela mulher, ele só fala besteira. Então, basta ter alguém que tem a gente seguindo, cria uma ideia e os outros seguem, repetem no efeito manada, que também é um efeito bem demonstrado, né? Todo mundo faz o que está todo mundo fazendo, mas por que você está fazendo? Não, estou fazendo o que está todo mundo fazendo. Mas É, funciona? Não sei, está todo mundo fazendo. é aquela Então, questão, Fontana, o cara diz assim, ó,
Rapaz, já faz 30 anos que eu estou fazendo agora, Fontana, você inventa de dizer que tá errado? Como assim, né? É, é melhor excluir você, né? É verdade. É melhor você ser expulso fraternalmente do local, né? É. Inaís levantou a mão. Pois não, Inaís? Nesse caso que vocês estavam falando aí sobre o passe coletivo, seria, pelo menos na casa onde eu estava participando, o que a gente fez foi orientar para que cada um fizesse o autopasse. Porque eu acho, como o Fontana estava falando aí, sobre aproveitar a energia do ambiente, se cada um fizer o autopasse, do jeito que Jacó ensina, né? Eu acho que essa energia é melhor aproveitada. Eu estou errada, pessoal? É interessante essa sugestão, que seria mais ou menos a questão da auto-hipnose, né, Fontana? Então, eu posso falar um pouquinho do livro, e daí eu acho que dá para vocês concluir a partir de alguns resultados que foram feitos das pesquisas, né? Vamos lá, então, assim, já faz alguns anos que se conseguiu, né, um equipamento chamado um fotomultiplicador, tá? Ele é um equipamento extremamente sensível, ele consegue multiplicar a quantidade de fótons, né? Que seria energia bioeletromagnética, né? Ela é caso eletromagnética, mas sendo produzido pelo ser humano é uma energia bioeletromagnética. Então, quando eles foram fazer essa essa pesquisa, eles resolveram testar pessoas. Quando eles foram testar essas pessoas, eles descobriram que nem todo mundo tinha essa energia e descobriram que quem tinha energia, uns tinham mais energia do que outros que tinham menos energia, certo? Então, aí vamos lá, como é que eles conseguiram descobrir que aquilo ali realmente era uma energia de passe, né? E não era uma produção de biofótons natural, né? Tipo assim, às vezes a pessoa que nem um vagalume que produz biofótons, né? Como é que aquela pessoa... Então, o que eles descobriram? Que só ocorria no momento da intenção, o que Kardec já tinha colocado há muitos anos atrás, há mais de um século, né? Ou seja, precisa da intenção. Então, esse equipamento ele só ocorria a demonstração dessa energia ocorrer quando o médium, o manipulador de energia, o curandeiro, etc., ele tinha intenção e colocava a mão ali. Se ele botava a mão ali e não tinha mais intenção, parava de ter energia, certo? Então, vamos lá, essa energia fica no ambiente, provavelmente se fica é tão pouco, né, que talvez uma meditação vai te levar a se sentir melhor. Mas o que a gente caracteriza como passe? O passe é uma transmissão de energia daquele agente transmissor para um agente receptor, né? Ou seja, um curandeiro, um manipulador de energia para um paciente, vamos dizer assim, né? Então, com certeza, a gente sabe hoje que fica alguma energia residual no ambiente. Por quê? Porque houveram pesquisas, não vou adentrar muito, mas foram feitas com espíritos para que eles conseguissem aparecer na frente de uma câmera especial, e eles retiraram todo mundo e de madrugada ocorreu, só que muito fraco, ou seja, existe uma energia ambiente? Existe, pode ser que, mas assim, é uma coisa muito rara, né? Vamos lá, um outro ponto, por que essa energia é muito evidente que ela não fique residual de forma intensa? No livro também eu relato sobre a pesquisa do Ricardo Monesi que ele fez com os camundongos, né? Eles queriam analisar, no caso eles usaram o reiki como referência, mas é tudo a mesma coisa. Muda o nome, muda a crença de como vai se produzir essa energia, de como ela vai funcionar, mas a energia do ser humano é a mesma. Eles pegaram os ratos e dividiram em 3 grupos. Um grupo de rato é seu grupo controle, que esses ratos iriam ficar simplesmente ali, eram todos ratos da mesma espécie, mesma idade, etc. Um grupo de ratos iria sofrer a imposição de mãos, e um outro grupo de ratos seria um grupo placebo. Eles iam botar tipo uma mãozinha de luva lá falsa, para se o rato tivesse algum tipo de comportamento, achar que ia ter uma mão, que ia mudar algum carinho para eles, alguma coisa assim, enganaria aqueles ratos. Bom, todos esses ratos estavam dentro do mesmo laboratório, porque quando você vai fazer uma pesquisa, você quer manter a mesma temperatura, a mesma umidade, porque isso pode fazer uma alteração de dados e me levar a uma conclusão errada. Aí o que acontece? Eles sacrificaram esses ratos no final e vão fazer uma análise sanguínea. O que existe de diferença entre os grupos de rato? E eles perceberam que o grupo de ratos que recebeu a imposição de mãos teve o sistema imunológico aumentado.
Bom, se essa energia fosse ficar no ambiente, por que que os ratos do grupo controle também não aumentaram o sistema imunológico? Por que que os ratos do efeito placebo também? E estavam tudo ali junto. Então, nesse caso que você falou, eu acho que esse autopasse, né, na minha opinião, baseado no que eu aprendi, no que eu pesquisei, ele é muito mais uma meditação, é a tua mudança de energia mental, é a tua, vamos dizer assim, na fala espírita, né? Você mudou a sua vibração. Quando você muda a sua vibração, você entra num outro estado. Aí logo você se sente melhor e tudo, mas não que você tenha recebido um passe, porque a definição do passe é a energia de uma pessoa para outra. Talvez isso, eu não conheço o livro do Jacob de Mello, mas isso que eu estou falando se trata de experiências, né? Então, se acredita nisso, o que eu acho que tem que fazer? E é assim que funciona a ciência. Se eu acredito numa ideia, poxa, eu vou demonstrar que aquilo funciona. Então, eu preciso criar um método e mostrar. Hoje, os métodos que a gente tem e o que foi usado, mostra que essa energia, ela fica no ar muito pouco, pouquíssimo. Mas, por um outro lado, ela fica na água, que é o ponto ali que o Wagner tinha abordado. Como ela fica na água, eu não sei, a gente não tem uma explicação. Mas a gente testou e ela fica na água, né? E a gente testou também, e esse passe coletivo, ele não fica na água. Então, ou seja, se ficou algum tipo de energia, ela é tão pequena que nenhum equipamento, nenhum médium conseguiu detectar que aquela água tinha algum tipo de energia, né? Agora, claro que a gente sabe que ocorrem coisas que nem aquela alteração de sabor, de aroma da água, mas aí já são casos de materializações, e é mais raro ainda, né? Mas acontece, a gente sabe. E isso é muito difícil de provar, de mostrar que acontece, porque é tão raro que ia ter que fazer tantos e tantos e tantos testes para conseguir mostrar, né? Eu vou repetir, Fontana, a questão de passe coletivo, porque aqui no Nordeste a gente tem passe coletivo, tem outro sentido. Então, o passe coletivo que Fontana está se referindo é deixar a água ali e pedir, na hora da oração, pedir para os espíritos magnetizarem a água, não é isso, Fontana? Os dois, né? A água fluidificada, né, ou magnetizada pelo passe coletivo, vindo por espíritos, e o próprio passe coletivo que a gente tem, falando do Sul, né, que os médiuns ficam num canto e se acredita só através da mente que vai acontecer. Pois é. Esse ponto que eu estou querendo dizer. Se fosse verdade, por que os ratos que estavam no mesmo ambiente não receberam ou não captaram aquela energia do passe? Porque daí eles têm um sistema imunológico alterado. Exato. Né? Exato. Perfeito. Pode falar, Inaís, pode falar, Inaís. Lá vai eu de novo, viu? Eu sou muito curiosa, viu, Fontana? Desculpa aí, mas eu sou extremamente curiosa. Vou estudar mesmo. O processo é o seguinte: os ratos eles não têm uma consciência nem uma vontade de atração. Porque eu vou abrir aqui minha câmera só um pouquinho, só para. É como se eu estivesse olhando para vocês, olho no olho. É melhor, né? É o seguinte: quando aqueles médiums, ou os passistas, como é chamado aqui no Nordeste, estão ao redor daquele pessoal que está na plateia recebendo o passe coletivo, entendeu? Há uma intenção daqueles que estão sentados de receber aquela energia. E como eu estava falando de autopasse, entendeu? O autopasse, que é eu aplicando o passe em mim mesmo, então é como se eu recebesse aquela energia daqueles que estão doando, entendeu? E revertesse para mim mesmo, ou melhor, e aproveitasse em mim mesmo essa energia. Mas não é isso. Não é isso. Tem um detalhe, não é isso. Tem um detalhe. Só, desculpa aí cortar. Tem um detalhe. No Sul, ninguém bota a mão, não. No Sul, o pessoal fica sentado e pede para os espíritos dar passe no povo lá. Esse é o passe coletivo de lá. Mas nosso passe coletivo aqui do Nordeste, as pessoas colocam as mãos, não é? Quer dizer que lá no Sul não tem... Não, eles ficam sentadinhos, né, Fontana? Fala pra gente, Fontana. Então, isso que é interessante, porque às vezes a gente usa o mesmo termo e a coisa é diferente. Lá no Sul, por exemplo, assim, imagina a gente sentar todo mundo em umas cadeiras, num círculo, e uns médiums sentados também, e eles não colocam a mão em ninguém. Eles acreditam que o espírito vai ali e vai dar o passe em você.
Não, então... Então são coisas diferentes, né? Estamos falando de coisa totalmente diferente. Por isso que eu bato o pé, sabe, Fontana, e dizer como é que é o passe coletivo daqui, é diferente Sim, que o nome é o mesmo, mas o processo é diferente. A Edna levantou a mão ali. Pois não, Edna. Ô, Wagner, então, como vocês me explicam, vamos na questão aí, sem colocar a mão em nada. Nesse tempo de Covid, desde que começou, quando o Jacó montou aquele, não sei se você viu, que o Jacó... eu fiz com você, lembra, no médico lá, amigo seu, que estava doente até, aquele passe do Covid lá, o magnético, Sim. Que nós fizemos à distância. Sim. Você aí onde você está, eu aqui na minha casa, e fizemos o passe no cara lá, que também nem sei onde o cara estava. Eu não lembro agora, não lembro onde era. Eu não coloquei a mão em nenhum momento em nada. E, no entanto, nós fizemos, e você sabe, você é testemunha, porque você ajudou, e o cara melhorou. E eu estou fazendo, desde que começou o Covid, eu estou fazendo passe à distância, eu tenho lista aqui de pessoas que a gente faz. E nós não colocamos a mão em nada, é só através realmente do magnetismo, aí acaba entrando o mental. Ô, Edna, você entrou agora, você não acompanhou o que Fontana falou. No nosso meio, a gente precisa de pesquisa. Tá? Sim, eu reconheço. Para você e para mim, que a gente já faz isso, a gente é magnetizador. Mas para Fontana, ele é um pesquisador. Para ele, a gente vai ter que fazer um experimento, provar, tá entendendo? E ele está certo, está correto, porque a ciência espírita, a gente não pode ficar... Porque tem outras explicações para isso, Edna. Perfeito. Vou dar um exemplo assim, no livro, até para quem leu ele ali, né? Viu que eu dedico um capítulo só para explicar o que é o efeito placebo, né? E um outro capítulo só para explicar o que é o efeito hipnótico, tá? Tanto o efeito placebo quanto o efeito hipnótico, eles geram cura, sim. Então é que os grandes mestres, ao longo da história, desde Jesus, falam a cura está dentro de você. Né? Quando Jesus cura aquela mulher que vai encostar nele, que sangra sempre, e ela fala assim, o Senhor me curou, e ele fala assim, a tua fé te curou. O que é a fé? Eu entendo. É o efeito placebo. Eu entendo aí o placebo e entendo o hipnótico, até porque eu trabalho com a hipnose. Eu entendo esses dois lados. Só que assim, quando você faz em uma pessoa que está entubada, a pessoa em si, ela não tem contato com ninguém, ela não teve como ela passar por esses dois fatores, tanto placebo quanto hipnótico. Daí, como nós vamos arrumar uma explicação para isso? Então, aí, Edna, é o que eu falo, é um dos grandes desafios da ciência moderna, é se criar métodos para testar. Por exemplo, pelo que eu entendi, era alguém que estava entubado, né? E vocês fizeram isso e a pessoa conseguiu se curar, foi isso? Sim. Tá, então aí vamos supor, o que nós teríamos que fazer nesses casos? Um exemplo, estou pensando no método agora. Tinha que pegar quantos entubados morreram e quantos entubados sobreviveram. Por quê? Porque pode ser uma coincidência. Isso que é o princípio da ciência, né? Às vezes a gente acha que ela é arrogante, não, mas ela só quer buscar a verdade. Então, assim, e mesmo dentro da ciência, ela é neutra, né? O que a gente tem é as brigas entre cientistas, vamos dizer assim, né? Um quer defender uma ideia, outro quer defender outra, e no fundo o que vai dizer são os resultados. Então, por exemplo, nesse caso especificamente, a gente precisava saber, um exemplo, você teria que pegar um monte de pessoas que estão entubadas e dar o mesmo tratamento para eles, né? O mesmo protocolo, e em um grupo você fazer esse tipo de passe à distância. Um exemplo, no livro eu relato, por exemplo, pesquisas que foram feitas com uma enfermeira espírita brasileira. Eles pegaram várias crianças prematuras em UTI neonatal e essas crianças estavam todas em incubadoras, todas no mesmo período de vida, todas no mesmo ambiente, na mesma temperatura, com somente prematuras. Então, por exemplo, prematuras que nasceram de 6 meses, por exemplo. E aí eles fizeram o passe, né, em
algumas crianças aleatoriamente escolhidas, tá? Por que tem que ser aleatório? Porque, de repente, eu posso, por querer provar a minha ideia, ver uma criancinha que está lá melhorzinha, eu vou lá e dou um passe nele, porque eu sei que vai sobreviver. Então, é aleatório. É o que eles chamam de randomizado. Aí vai lá, vamos supor que tinham 10 crianças, certo? E eu vou dar o passe em 5 crianças, certo? E aí nós vamos saber o quê? Qual que foi a ideia dela? É ver qual é o tempo de saída da UTI neonatal. E o que ela conclui? Ela conclui que na saída, as crianças que tomaram o passe saíram mais cedo da UTI neonatal. Então, esse é um exemplo, né, que você consegue, através de um método, dizer assim, nossa, o passe mostrou uma evidência de realmente diminuir o tempo de internação de crianças neonatal. Agora, você imagina eu fazer o seguinte, você tem um filhinho, está lá, e eu faço um passe à distância e ele sai da UTI neonatal. Aí diz, nossa, o passe deu certo. Como é que eu vou saber se ele deu certo porque ela saiu, né? Ou porque foi alguma coincidência? Entende? Então, assim, isso é um dos desafios da ciência. É um método que vai afrontar nossas crenças. Eu entendo você, mas foram bastante pessoas, assim, que dentro do centro nós temos o grupo que todo mundo trabalha com o magnetismo. E não foi só eu que fiz. São várias pessoas que nós estamos tratando, e é o mesmo procedimento, porque é um procedimento que o Jacó criou especificamente para o Covid. Igual ele criou o TDM para a depressão, ele criou um para o Covid. Então, esse para o Covid foi especificamente esse que ele criou. E usamos em várias pessoas, realmente, não foi em uma só. Tá, e só, assim, ó, por isso eu não tenho lado nenhum, eu não sou defendendo nenhuma ideia nem outra, né, mas assim, quantos desses sobreviveram e quantos morreram? Teve alguém que morreu? Olha, eu vou perguntar para o chefe se ele tem anotado, que ele tem mania de fazer, sabe, essas anotações, ele anota tudo. Eu vou perguntar para ele se ele tem anotado, e daí eu te passo, se você quiser. Não, porque ó, você vê um elemento, né? Eu vou fazer aqui o papel do advogado do diabo, né? Porque às vezes tem isso. Vamos supor, aí se fazem vários. Aí a gente só conta os que sobreviveram e os que morreram. E mesmo assim, a gente tem que pegar o total. Por exemplo, se eu não me engano, o hospital... Vamos pegar São Paulo, né? O Albert Einstein e o Sírio-Libanês. O Sírio, pelo que eu lembro, não sei agora estatisticamente correto, senão eu vou falar besteira, mas se eu não me engano, o Sírio-Libanês tem um protocolo que o índice de sobrevivência dos entubados é elevadíssimo, quase ninguém morre. O Albert Einstein já morre um monte. Ou seja, por isso que eu falo, quando a gente for comparar para ter uma demonstração, olha que eu estou até te dando ferramentas para te trazer uma coisa importante, né? Se fosse fazer uma pesquisa nesse sentido, eu teria que pegar qual é o índice de sobrevivência nas intubações de um determinado local, né? E aí vocês fazerem um estudo baseado nisso também, porque vamos supor, se eu só entendeu? Sair da coincidência, porque às vezes pode se provar que sim, que de repente isso que você está dizendo funciona mesmo, né? Só que eu estou fazendo o papel do crítico, né? Porque o crítico é a dúvida, será que é mesmo? Então, tipo assim, poxa, se mostrar em dados, sim, né? Que nem a gente tem brigas gigantescas aí hoje sociais, essa coisa de Covid, de tratamento precoce, de vacina, de cada um defendendo ideologias, e assim, o que eu fiz? Eu peguei artigos científicos e fui estudar tudo. O que os artigos dizem? Dizem isso, dizem isso. Então, dizem que os dois lados estão certos e os dois lados estão errados. Ou seja, cada um defendendo ideias numa parte certa, numa parte errada, né? Então, nesse caso, eu acho que é muito interessante de estudar, porque, de repente, se consegue, né, fazer algum tipo de avanço e dizer assim, não, de repente o negócio funciona à distância. É que os estudos que eu peguei, por exemplo, até para redigir o livro, um grupo de italianos que já tinham feito a pesquisa com a mão perto, eles tentaram fazer longe com esse equipamento e não conseguiu. Deu um pouquinho de aumento, mas assim, não conseguia se saber se era uma interferência, porque às vezes os próprios raios cósmicos, etc., né, eles não conseguiram mostrar com evidência que funcionava. Então a gente não sabe ainda, pode ser que funcione, mas é aquela história, para a gente mostrar, né, a gente precisa ter uma metodologia, né? Por exemplo, o Jacó criou isso da onde? Né? Baseado em quê?
Esse que eu pergunto, né? Agora, se funciona, é ótimo, mas a gente tem que saber se a pessoa, de repente, não ia... Por exemplo, o índice de sobrevivência é gigante, né? Que nem por isso que eu falo assim, ó, números, pessoal, a gente tem que ficar muito atento à ciência. Vamos pôr agora um grande debate, vacina ou não vacina a criançada. Dos 650, assim, vamos botar 600 mil mortos. Abaixo de 19 anos só morreu 3.500. Esses 3.500, mais ou menos 1.000 eram bebês abaixo de 1 ano. Né? Então, aí eu vi uma notícia, número de crianças no Brasil é o maior do mundo. Cara, são 3.500 para 600 mil, né? Então, às vezes, os números nos enganam. Então, a gente tem que ser bem, né? Ou seja, isso aí representou menos que 0,5%, porque é um vírus que mata idoso. Então, outra coisa, você vai fazer esse tipo de pesquisa, para quem você está gerando o passe, tinha comorbidade, né? Não tinha comorbidade, a parte que afetou foi o pulmão ou foi uma outra área, entendeu? Então, tudo isso na pesquisa varia, porque o índice até os tratamentos, que nem o protocolo do Sírio-Libanês é um protocolo muito melhor do que o do Albert Einstein. Olha, Fontana, vê como é sério essa questão. A Edna fez uma colocação, mas no final ela perdeu o fio da meada, que é o quê? O resultado. Exato. A gente faz o trabalho, a gente sabe que funciona, mas cadê a prova? Cadê o registro? A gente não sabe. Fontana. A gente não registra. A gente dá passe no povo no centro espírita, Fontana. O pessoal vai embora, a gente não sabe se desencarnou, se ficou bom. As pessoas não voltam para dizer se ficou bom ou não. É isso. Né? Quantas pessoas a gente trata uma pessoa lá na cidade vizinha aqui de Campina Grande, em Esperança. Diz, Wagner, meu joelho ficou bom. Eu não sabia, Fontana, que o joelho... E não passe só, como pode? Eu não sou médico de cura, não, mas foi um tratamento que a gente fez rapidinho ali, né? Era no final da reunião. Eu não sabia que ela tinha ficado boa, mas também não sei o que ela teve. Mas eu fiquei impressionado com isso, sabe, Fontana? A quantidade de informações, de dados que a gente perde. As pessoas são trabalhadas, a gente não registra, não tem um cientista espírita, um médico espírita, um enfermeiro espírita que acompanhe isso, que faça esse levantamento. E a Edna falou agora. Quantas pessoas ela tratou? Sei lá, mais de 10. Ela não sabe, Mas ela não sabe o resultado, não sabe se morreu, se não morreu. Então, Edna, só para a gente ter cuidado, assim, não estou chamando sua atenção, não. Eu estou chamando a atenção de nós todos como espíritas, sabe? Porque a gente faz os tratamentos, mas ninguém registra, sabe? E fica por isso mesmo, né? A gente acaba perdendo um grande benefício, né? Que é o magnetismo, porque nosso debate de hoje é água magnetizada, os efeitos dela, e Fontana traz essa parte científica. Eu acho massa Fontana porque ele mostra esse lado científico e, de certa forma, faz o papel do advogado do diabo, né, Fontana? Você gosta de dizer. Porque o cético, ele vai questionar tudo isso. Sabe? O cético não vai acreditar cegamente, como muitas vezes a gente faz, religiosamente falando, né? Não, e mais, o Wagner, do que só o cético, é nós mesmos. Por que eu me tornei um espírita crítico? Porque eu via muitas coisas que se faziam e eu não via um resultado, não via assim. Então eu falei assim, poxa, o quanto às vezes a gente está se iludindo ou está despendendo uma energia para uma coisa e podia estar para uma outra. Né? Um exemplo do passe coletivo lá, né? Que a gente fala de tu não colocar, vou falar de passe que sem a imposição das mãos, que eu acho que fica mais claro, exato, né? Para a gente, para nós não. Isso fica mais claro. Então, por exemplo, assim, eu via o pessoal fazendo um passe sem imposição de mãos e não via resultado nenhum. Então, assim, por que eu vou despender uma tarde minha para dar passe desse tipo se eu podia ali colocar a mão e resolver o problema? Um exemplo, né? Então, é a busca pelo saber, é a busca pela verdade. Quer ver a prova disso também, Santana? O pessoal leva água para o centro para ser magnetizada, né? Eu estou falando uma apropriada, que a gente botou para fluidificada, mas a água já é fluida. Mas vamos chamar magnetizada para ficar diferente. Magnetizada eu chamo aquela que bota a mão, né? O pessoal bota a mão. Então, às vezes o pessoal não leva mais a água, sabe por quê? Porque eles acabam não se acreditar mesmo, porque bota ali, né? Faz aquela prece, pede. Agora, na hora que tem alguém colocando a mão, fazendo, né? Colocando ali, magnetizando mesmo, as pessoas levam mais a sério. Aí não esquece o próprio resultado. O próprio resultado, Wagner. De repente você toma um remédio, o remédio não te faz efeito, você para de tomar aquele remédio. Para mim não faz nada. Então, o George levantou a mão. Façam as perguntas aí, pessoal, que a gente fala.
O Jorge levantou a mão e ele é hipnólogo. É gente boa demais. Jorge, você está com dúvida? Não é dúvida, não. Eu queria fazer um adendo aqui para o... Ai, rapaz, espera aí. Fontana, Sandro Fontana. Isso, eu tenho o livro dele. Fontana, vocês poderiam fazer também essa experiência, eu sei que é difícil, porque tem que ter autorização para envolver animais, né? De fazer a magnetização nos ratos à distância e também na água. E depois levar para o laboratório e fazer os exames, né? Isso não foi feito. Isso não foi feito, podia se fazer, né? É difícil. Seria a melhor forma, né, de fazer esse teste, né? Perfeito, então isso, Jorge, é ciência, cara. Você já bolou um método. Pô, se a gente faz o teste, agora tem um caso ali também, né, que foi comentado que o rato não tem intenção. Embora, o que acontece? Todas as pesquisas que a gente mostrou, a intenção ela independe do passe, né? Ou seja, se eu te impor a mão e você está ali pensando em outra coisa, não vai fazer diferença, você vai receber o passe. Mesmo porque a gente usa a intenção do próprio magnetizador, no caso. Isso, né? Isso. Então, por isso que ali, você é hipnólogo, Jorge. Isso, e estudante de magnetismo também. Então, olha que legal. Então, vamos botar assim, quando o espírita acredita que o paciente, vamos pensar assim, tá? Ele tem que estar propenso, ele tem que estar sintonizado. Cara, eu já tenho ele induzido a uma hipnose. Então, quando é que você consegue separar que é uma energia e quando não é um estado hipnótico, né, cara? Esse é o ponto que às vezes até eu discutia bastante com o Wagner. Eu falei, cara, precisa se isolar o efeito hipnótico para você ter certeza que aquilo que está ocorrendo é através da energia e não é através da hipnose. Porque o cara vai ali, se autossugestiona, o médium ali sugestionando, ele vai chegar a um resultado, mas aí não foi pela energia, foi pela própria mente, e a gente sabe que a mente faz isso, né, cara? Você é hipnólogo mais que ninguém, você sabe que o poder da mente é incrível, você tira a dor, você reduz dor, você troca a dor de um lugar para outro, você consegue fazer esquecer número, então, assim, precisa se isolar. Então, isso que você falou, ela é sensacional para a gente medir energia. Então, na verdade, eu não sou hipnólogo, eu sou só estudante dos dois. E quando eu faço magnetismo, eu faço sem som, sem palavras. Eu nem falo que a pessoa vai fazer, é tudo intenção. E eu tenho provas disso, de só usar a intenção e dos efeitos que é feito, de ter comando mental, que seria telepatia e tudo mais. É por isso que eu vim, que hoje estou aqui no grupo espírita, né, para estudar, para conhecer também. Mas quando fazia eu não acho, eu separo o magnetismo de hipnose. São coisas bem diferentes. E ali você falou um detalhe importantíssimo, Jorge. Eu fiquei mais de 10 anos na Associação Internacional de Parapsicologia. A telepatia ela tem um fator muito forte, né? Por quê? Porque através da mente, num estado de transe ou o que for, e você conseguir telepaticamente falar, você faz alterações na pessoa a nível inconsciente. E isso também está demonstrado. Você quer ver um exemplo? Vou falar bem rapidinho. Um experimento que foi feito em dois, o emissor e o receptor. Eles colocaram eletrodos na cabeça para medir as atividades cerebrais. E o que eles constataram? Que o emissor, ele conseguia transmitir para o receptor e nem sempre o receptor estava consciente, mas as partes do cérebro dele que foram ativadas igual ao do emissor eram iguais. Ou seja, você pode estar mentalmente, e aí onde que vem isso, que já foi também demonstrado através de estudos mais empíricos? Oração, grupos de orações rezando por alguém. Isso melhora muito, porque isso tem a ver com um efeito telepático. Porque a vibração, no magnetismo a gente fala em vibração, a gente tem que sintonizar a vibração entre o magnetizador e o paciente, no caso. Na oração é a mesma coisa, todo mundo entra no estado vibracional, é bem parecido. Isso, né? E só que assim, o que a gente mostra assim através das pesquisas, né? Que esse fator psicológico de concentração, de mentalização, ele é independente. Vou falar um outro experimento que está no livro, experimento do médico japonês que ele faz com células cancerígenas de um fígado. Eles afetam através do passe o crescimento do câncer. E aí eu te pergunto, um teste in vitro desse tem fator de intenção da célula, assim como tinha do rato? Não, e todos eles tiveram uma alteração. Então, essa energia, ela é muito evidente que ela existe,
e que ela atua em células vivas, em ratos, em seres humanos, independente dele estar ali receptivo ou não ao passe. Pode ser que melhore, sim, pode ser que até por um fator hipnótico, telepático, dê um up nisso, né? Mas quando a gente fala de passe, limitado a passe, pelo menos em termos do que a gente sabe até hoje do conhecimento científico, é que ele independe do desejo do receptor. Sim. Ele vai receber igual, entende? Então, mas essa sua ideia é excelente, cara. Por exemplo, já podia se conseguisse fazer, né? E isso que é uma coisa legal da ciência. Na pesquisa do Monesi, no livro tem a referência, não lembro agora onde está lá na internet, mas é pegar o método que ele fez e é poder replicar, ou seja, eu pego exatamente o que ele fez, com os equipamentos que ele utilizou, com o exame de sangue que ele fez e refaço isso nessa linha à distância. E aí, se a gente conseguir ver que um grupo de ratos X teve uma elevação do sistema imunológico, a gente dizer, poxa, o passe à distância funciona, né? Então, é uma forma de eliminar enganos nossos, né? Sim. Ou não, ou até provar, né? Também. Deixa eu falar outra situação, né? Sobre o comando mental ou a telepatia. Independe do sujeito, sim, porque em aula, foi até assim pelo Meet também, se não me engano, ou pelo Zoom. Eu coloquei o meu sonâmbulo, no caso, para dormir sem ele saber. Nós estávamos conversando, tá ali do lado aqui assistindo a aula, eu digitei para o professor o que queria fazer, queria usar o comando mental, o que era para ser feito, para pôr em sono, coloquei. E fez a retirada do sono também, ele não sabia, lógico, eu recebi a informação dos alunos, faça isso, e eu dei o comando mental, e ele tirou. Ou seja, dependia dele. Sim. Entendeu? Então, isso sim. Então, aí que entra o ponto, né, Jorge? É saber quando é um efeito telepático hipnótico e quando é o passe. Porque ambos dão resultados muito similares, né? E como é que a gente vai saber quando um é outro? Porque o passe é bem definido, é uma transmissão da energia, né? E a outra, a telepatia, por exemplo, a gente hoje já é meio desconsiderado que seja algum tipo de energia, né? Porque ela não também eu tenho que falar de vários estudos que foram feitos, mas se demonstrou que a telepatia, por exemplo, ela não tem nada a ver com energia, não tem nada a ver com onda eletromagnética, não tem nada a ver com isso, né? É uma coisa meio de espírito mesmo, né? É uma conexão coisa que já está além. É uma coisa que está além, Tem a Ariadna também que mandou pergunta aí. Ariadna. Obrigado, viu, pessoal? Valeu, meu amigo Jorge. Ariadna, levantou a mão, foi sem querer. Fazia tempo que ela está com a mão levantada. Clara também estava com a mão levantada, viu? Maria Clara. Ô, Maria Clara, então fala aí para nós. Estão me escutando bem? Sim, sim. Sim, Ariadna. Eu, durante a pandemia, eu atendi 91 pessoas, porque eu fazia neorregistro. Essas pessoas eram intubadas na UTI. Dessas 91, só 3 desencarnou. Olha a pesquisa. Agora, até onde eu sei, aqui em Natal, no meu grupo, né, de convívio, isso aconteceu, assim, sempre um número bem baixo de desencarne por quem estava sendo atendido. E também, até onde eu sei, Jacó, ele estava fazendo essa pesquisa. Só que, como você sabe, a pesquisa engloba muita coisa, ele não vai sair falando enquanto ele não fizer essa conclusão. Mas é porque a pesquisa dele já era antes da pandemia, com tratamento à distância. Agora, no meu caso, particularmente, assim, as pessoas que eu atendo à distância, o resultado é muito positivo. Principalmente quando a gente faz um TDM, que no caso é tratamento na depressão, que eu mesma fiquei surpresa com os resultados. Mas concordo com você, Fontana, quando você diz que tem que ter uma pesquisa, porque eu tive esse resultado, mas eu não tive dentro de um hospital para fazer, como você está falando, esse levantamento, né? De número de pessoas que estavam sendo assistidas. A gente até depois que passou tudo, foi que a gente pensou que poderia ter feito isso. A minha filha, que é enfermeira,
e trabalha em UTI. Então, o que eu fazia? Eu falava, Morgana, fulana de tal que está na UTI, qual é a chance dentro da medicina? Ela disse, mãe, nenhuma. Aí, às vezes, eu queria desanimar, né? Quando ela me falava nenhuma, né? Eu disse, não, peraí, eu não vou desanimar. Eu insistia. Aí ela chegava e dizia, mãe, os médicos estão impressionados, porque já tinha comunicado para a família que não havia chance. E a pessoa está reagindo ao tratamento. Então, assim, eu peguei muitos graves, peguei alguns que ficou até mais de 30 dias. Lógico, ficaram com sequelas, né? Não vou dizer que ficaram curados. Ficou curado naquele momento, mas alguns ficaram com sequelas. Tinha alguns que já tinham problemas, né? Tinha uma comunidade. Então, assim, quando eu vim descobrir, eu teria que começar fazendo um tratamento também em algumas pessoas que já eram hipertensas, que já tinham problema pulmonar, mas a gente não estava ainda, né? Foi um aprendizado, a pandemia era um aprendizado. E eu usei, né, o protocolo de Jacó, mas no meu momento de atendimento, muitas vezes surgia uma intuição, posso dizer assim, de eu fazer diferente. E quando eu fazia diferente, eu também tinha um resultado. Às vezes eu estava fazendo igual ao dele e não estava tendo um resultado. Aí, por alguma intuição, eu modificava alguma coisa, sabe? Aí vinha o resultado positivo. Então, assim, eu acredito que Jacó não vai demorar muito, apesar que ele é muito cauteloso mesmo, a ter uma resposta nesse tratamento à distância. Como ele teve do TDM, né? O TDM, que é o tratamento de depressão, ele levou um bom tempo até acontecer com ele mesmo para poder concluir o tratamento. Então, acho que logo a gente deve ter já mais alguma informação para dar continuidade, né? É isso aí, mas é isso, acredito que ele, se ele está pesquisando, ele vai ter ali, né, toda a estrutura, o método, e é isso sim, daí isso embasa, olha, a gente fez assim, e tem dado certo, né, e é isso que importa, é a cura, o que a gente quer? A gente quer o resultado, a pessoa quer, pode ser que às vezes não seja exatamente o que a gente acredita que aconteceu, mas enfim, aconteceu, né? Que eu me lembrei, você foi falando, eu me lembrei de um médico contando para a gente ver como é o efeito placebo, né? E eu não vejo efeito placebo como uma coisa ruim, eu vejo como uma coisa excelente. Eu queria ter um controle de ter o efeito placebo de um médico que ia entubar uma senhora e ele perguntou para ela qual que era o último desejo dela antes de entubar, porque às vezes o pessoal queria se despedir da família, aquela coisa toda, né? E ela falou assim, eu queria rezar para minha santa. E ela reza, quando ele volta, a oxigenação dela melhorou, não precisou entubar. E ele fala, acabei de presenciar um milagre. Eu ia entubar ela agora, não vai mais entubar. E aí, como vai explicar isso, né? Então, às vezes a gente vê o efeito placebo com uma coisa meio ruim, mas ela é a coisa melhor do mundo. Se a gente conseguisse desenvolver uma habilidade de se autocurar, não precisava de mais nada, né? Só interrompendo aqui um pouquinho, Fontana. Então, você está dizendo o seguinte, essa pessoa, você acabou de citar, essa senhora que ia ser entubada, isso é o que você chama de efeito placebo? O efeito placebo, Inaíse, o que ele é? Ele é uma crença, uma fé tão forte que você consegue alterar, você consegue se curar com isso. Então, o efeito placebo é muito usado, principalmente... Só para entender, placebo é porque não teve interferência de nada. Isso, é isso? Só da tua mente. Ok. Entendi, por isso que lembra assim, então eu lembro daquela passagem bíblica, né, que eu cito no livro, que a mulher toca Jesus e acredita que foi curada por ele. E Jesus olha para ela e diz assim, não fui eu que te curei, tua fé te curou. Então, você está falando de coisa de 2000 anos atrás, Jesus já sabia do efeito placebo, ou seja, você consegue se curar, né? Então, um exemplo dessa senhora que eu dei um exemplo, foi um efeito placebo, ela se curou, só que por que a gente tem que hoje inserir o efeito placebo em qualquer pesquisa, até de medicação, é porque como a pessoa se cura sozinha, como é que você vai saber se aquela medicação faz realmente efeito, né? Então, por exemplo, assim, vou fazer um exemplo, eu vou pegar 1000 pessoas e vou dar aspirina.
mas eu não vou dar aspirina para as 1.000 pessoas, eu vou dar aspirina para 500 pessoas que estão com febre, e para as outras 500 eu vou mentir, vou dar um remédio igual a aspirina. E aí eu vou comparar quantos a febre baixou, né, com aspirina de verdade, e quantos baixaram com a aspirina falsa. E aí eu tenho que ter um índice muito maior de baixar a febre com aspirina de verdade para dizer assim, olha, esse remédio realmente funciona, né? Do que a aspirina falsa, porque muita gente teria baixado a febre porque por efeito placebo ou coincidência, que a febre passou depois, né, por naturalmente. Então, o efeito placebo é isso, ele é uma autocura. É como se fosse uma coisa dentro da nossa cabeça que a gente consegue gerar, é a coisa mais sensacional do mundo. Então, a gente precisa sempre colocar esse elemento em todas as pesquisas que a gente faz, para saber se o objeto que nós estamos estudando, no caso do passe magnético, que é uma energia que sai da mão, se é aquilo ali, ou é um efeito placebo, ou é um efeito hipnótico, né, ou é algum efeito telepático, para a gente ter certeza que é a mão que está curando, ou se não é outra coisa que está curando, né? No caso que a Ariadna falou aí, que eu atendi também 77 pessoas, e das 77 pessoas, 6 desencarnaram. No caso do Covid, né? Todas estavam entubadas, todas tinham comorbidade. Entendeu? Então, nesse caso do passe à distância, é um efeito placebo. Não, eu não estou dizendo que seja, a gente não sabe, né? Eu estou dizendo assim que para a gente fazer a pesquisa, Inês, tem que fazer uma pesquisa. Não, dentro desse método que você está falando, porque perto da outra pessoa não teve nada interferindo, foi à distância e ela não estava sabendo. Então, a maioria das pessoas que eu tratei, elas não sabiam que estavam tomando passe. Algumas nem eram espíritas e não queriam nem saber de passe, porque eram evangélicas. Entendeu? Então, não tinha essa interferência, assim, por exemplo, dela captar a minha energia, digamos assim. Talvez a telepatia. Então, o que eu posso dizer, assim, até o momento... A minha pergunta é o seguinte, esse meu tratamento, eu posso dizer que é um tratamento placebo? É porque eu não entendo muito essa coisa que você está falando aí, não. Não, isso não é placebo, não. Não, o placebo é quando é a própria pessoa que acredita. Um exemplo do placebo é essa senhora que pediu para rezar, e o médico saiu e ela se curou. E lá da Morraíça, como você falou. Isso é um efeito placebo. Okay. Não seria uma coisa... o que eu disse é o seguinte, é que com os dados que nós temos até hoje de pesquisa, esse passe, ele tem que ser colocado à mão, né, para que essa energia chegue até a pessoa, né? Outra detecção, assim, que ocorreu em todas as pesquisas, todas, né, o que eles tinham em comum? Elevação do sistema imunológico. Então, eu sei que muitos espíritos acreditam que, às vezes, a água acaba surgindo uma medicação que vai fazer... enfim, os estudos mostraram até agora que o que ocorre é uma alteração no sistema autoimune da pessoa. A pessoa fica com um sistema imunológico muito mais forte, o que tem uma certa lógica, porque se eu tenho uma doença e o meu imunológico está mais forte, né, a tendência de eu me curar é muito maior. E também explicaria por que algumas pessoas não se curam, porque às vezes mesmo tu elevando o sistema imunológico da pessoa com passe, ele está tão fraco que não foi suficiente para sobreviver. Entende? Eu só não posso dizer isso à distância, porque até o que se tem até hoje, não dá para dizer que é isso. Até o contrário, diz que não é, né? Mas pode ser, por isso que foi aí o que o Wagner falou, tem que se testar, né? Porque às vezes talvez se tenha uma outra explicação, que é esse fator telepático, né? Alguma outra explicação, né? Eu não sei. O Diógenes deu uma dica bem legal para a gente fazer a pesquisa, que o problema é esse, né? O problema é que a gente não tá fazendo a pesquisa, né? E, de certa forma, a culpa não é nossa também, não, porque, na verdade, para a gente poder fazer uma pesquisa decente, teria que ter um médico ou um enfermeiro. Tem que estar lá. Tem que ter alguém em loco, não é, Fontana? Para não ficar da cabeça da gente aqui, a gente mostrando os dados, mas cadê a prova? Então, era muito legal se tivesse alguém da área da saúde para fazer uma pesquisa dessa lá na linha de ponta, como a médica fez aqui do teu livro, né? Que usou a técnica, né? Conta um pouquinho sobre ela. Então, a Edna, ela é uma... ela, se eu não me engano, ela é ligada... Acho que ela não é da UB, porque ela não é médica, ela é enfermeira. Mas ela conseguiu autorização no hospital, é alguém que está lá dentro. É o fomento à pesquisa, né? A gente que
que quer descobrir, né? Então, ela fez essa pesquisa com crianças em UTI neonatal, com crianças doentes, fez com adultos nessa questão de depressão, que é um método também de passe para pessoas depressivas, né? Ali no livro ele detalha mais os métodos, mas assim, em todos mostrou positivo. O próprio Monese fez também com idosos lá, e questão disso aí, de depressão, e também mostrou-se positivo, né? Então, assim, é muito evidente que tem resultado, né? As pesquisas dela, basicamente, são todas do mesmo tipo. Ela pegava, um exemplo, fazia o das crianças, né? Algumas crianças iriam receber um falso passe de alguém que não era passista de verdade, e algumas crianças receberiam o passe de um magnetizador. E aí ela comparou quantas crianças tiveram alta. Viram que as crianças que receberam o passe magnético receberam alta antes, né, das outras crianças que não receberam. Então é que por questões éticas, aí que vem os ajustes. As pessoas que estão ligadas elas davam o passe verdadeiro também nessas outras crianças, para que não fosse assistido, porque às vezes você está fazendo uma pesquisa, principalmente na época de pandemia, e começa a morrer gente, você tem que interromper, né? Então, os métodos foram muito bons, né? E basicamente é isso daí, é bem simples. Ela usava os passos longitudinais, né? Pelo que ela falou lá no trabalho dela, eu estava vendo, ela usava os passos longitudinais quando ela fez lá uma pesquisa, né? Nas obras de André Luiz, que fala de passos longitudinais, ela resolveu fazer isso, mesma coisa lá no hospital, e teve efeito, né? Funcionou. Então, isso que é legal, né? Você fazer uma pesquisa e apresentar o dado. Clara, você quer perguntar alguma coisa, Clara? Clara levantou a mão aí. Quero sim, Wagner. Pois não? Não, eu quero perguntar sim. Isso. Acho que já até te falei isso há um tempo atrás. Quando a minha mãe entrava em coma, ela não tomava medicamento nenhum e eu dava nela o passe, né? E ela saía do coma. Não, claro, né? Na mesma hora, mas quando muito no outro dia, ou daí uns 2 dias, ela saía do coma sem medicamento. Mas era letargia, catalepsia, não, né? Não. Ela tinha câncer, né? Tá. E ela sempre entrava em coma porque estava muito fraca, né? E os medicamentos já não estavam fazendo mais efeito. E sempre que ela entrava em coma, eu fazia o videozinho, mandava para o médico, porque, né, na época da pandemia, ele pedia para não levá-la no hospital, porque o caso dela já não tinha jeito mais, né? Ela estava só aguardando em casa mesmo, né? Chegar a hora mesmo. Então, assim, toda vez que ela entrava em coma, eu dava nela o passe. E daí, a 1, 2 dias no máximo, ela melhorava. E fluidificava a água para ela. E um outro caso que aconteceu com o meu sobrinho, semana passada, atrasada, não me lembro, ele sentindo muitas dores, e que ele chorava com dores nas pernas e no braço. E eu tirei as dores dele, né? Usei o sopro quente e tudo, e fluidifiquei a água. Ele tomou. Eu nunca tinha fluidificado uma água que ela mudasse o gosto. Na verdade, eu era igual São Tomé. Eu precisava tomar uma água para sentir que ela mudou o gosto. E uma criança de 5 anos de idade, né? Ela nem sabia o que eu estava fazendo. Eu falei com ela que ia benzer a água, porque eu não ia falar fluidificar a água, que ela nem sabe o que é isso, né? E fluidifiquei a água, ele tomou e me perguntou o que eu tinha colocado na água, porque a água tinha mudado de gosto. Então, assim, eu fiz e vi. E outra coisa mais interessante que eu achei, todos os dias eu mando mensagem para saber se as pernas e o bracinho voltou a doer. Até hoje, ainda não.
e sempre doía. Raramente ele ficava um dia sem essas dores. E até hoje não doeu. Então, Ô, Clara, assim, eu acho. Hã? eu quero só te avisar, eu acho que você tem muita energia, entendeu? Então, isso de conseguir alterar o gosto da água é um sinal de muita energia, entendeu? Então, isso é bom. Eu fiquei. Você. Ô, Sandro, só um minutinho. Eu, assim, eu fluidificava a água. Um dia eu fluidifiquei para o meu filho e ele falou que a água estava com gosto diferente. Mas, por ele ser meu filho e já ter 12 anos de idade, né, eu pensei que às vezes ele, né, podia estar falando isso para, né, sei lá, por algum motivo me agradar ou alguma coisa. Mas o meu sobrinho, de 5 anos de idade, e o interessante é que eu saí com ele do quarto, depois que eu tirei as dores dele, eu levei ele para a cozinha e pedi para ele pegar a água do filtro e colocar em cima da mesa. E ele ficou junto comigo e vendo eu fluidificar a água. Quando ele tomou, ele olhou assim para mim com um olhão. Tia, o que é que você colocou nessa água? Eu falei, por quê? Ele falou, ela tá com um gostinho diferente. Tem uma coisa nessa água. Eu falei com ele, foi o Papai do Céu que colocou o remedinho e suas perninhas nunca mais vai doer. E realmente as pernas dele não doeu até hoje, porque ele mora com a minha irmã. A minha irmã é vó dele. E eu ligo todo dia e pergunto, João, melhorou as pernas? Não doeu mais? Não, nunca mais. Ele esqueceu as dores das pernas. Então, assim, como eu era igual São Tomé, que eu precisava, eu acho que Wagner lembra, eu já falei isso em outros grupos de estudo, que eu tinha medo, né, de fazer alguma coisa, dar um passe, alguma coisa e dar tudo errado. Então, assim, da mamãe, né, e do meu sobrinho, deu tudo certo. Pô, que legal, que exemplo muito bom, assim. E ele fazia algum tratamento para as pernas ou foi depois do passe, Clara? Não, depois que eu dei nele o passe, eu levei ele numa pediatra numa cidade próximo aqui da minha cidade, que é Morada Nova, né? Eu levei ele numa outra cidade porque lá tem uma pediatra muito, assim, muito boa. E eu levei ele nessa pediatra. Ela olhou, eu contei essas dores, só que no dia que eu levei ele na médica, eu já tinha dado o passe, entendeu? A minha irmã já tinha levado ele em outros médicos em Belo Horizonte, a mãe dele em Brasília já tinha levado ele com essas dores, e essas dores já fazia algum tempo que ele estava sentindo essas dores. Só que ele nunca tinha chorado de dor. No dia que eu dei o passe nele aqui em casa, ele estava chorando de dor. E era um choro que realmente a gente via que era verdade o que eu estava sentindo. Porque às vezes a criança fala, tô com uma dorzinha aqui, e, né, e às vezes para um adulozinho da mãe, ele chora e tudo. Mas ele era dor de verdade. Legal. Legal a experiência, né? A Edna, acho que queria falar aí também. Edna, na tua mão, Edna. Oi, nesse caso, ela também usou o comando hipnótico. Pois é isso que eu estava percebendo. Porque a criança, o fator crítico da criança, ele é rebaixado, ele não é igual ao do adulto. Então, o que acontece? Ela usou o passe e também usou um comando hipnótico que... Exato, potencializou. Potencializou aí o caso das dores na perna da criança. Bem observado, Edna. E nessa questão, Sandro, não vou discutir com você, porque eu acredito que se você é um crítico, você sabe o que você está fazendo. Mas é umas coisas realmente que ainda não tem mesmo comprovação, porque o passe à distância eu faço há muito tempo. Eu estou fazendo numa menina de 13 anos com câncer, o câncer dela diminuiu de tamanho. Eu não conheço, só vi a foto dela, porque a mãe mandou uma foto um dia agradecendo
pelo que ocorreu, mas, assim, realmente não tem uma explicação lógica. Isso de mudar o sabor da água, eu também consigo fazer à distância. Olha, então vamos fazer um teste. Eu vou botar uma água aqui e você faz para mim. Sabe, também não sei. Eu fiz até uma live. Na live, mudou o gosto da água da turma pela live. Foi muito legal. Bom, então vamos fazer um teste. Deixa eu ver se eu acho. Vou mandar no grupo lá para vocês verem. Não, mas eu me proponho a fazer comigo, então. Porque eu gosto dessas coisas. Na realidade, então, é curioso, mas é uma coisa que realmente não tem explicação e deveria ter, porque há um mês eu tratei uma médica, que também não conheço à distância, porque ela teve um aborto espontâneo e ela estava entrando numa depressão e realmente ela melhorou. Talvez essas pessoas fossem pessoas que pudessem colaborar com essas enquetes para a gente. Que a gente acaba tratando pessoas que a gente não conhece, com N coisas que a gente... É tipo assim, mandou o nome, faz tal coisa, a gente pega e faz. Não tem tu quer ver um exemplo aqui, Edna, só para você entender um pouco o meu cérebro nisso, né? Você botou aqui que você faz o tratamento de câncer à distância com a menina e o câncer diminuiu de tamanho. Essa menina, por exemplo, para você ter certeza que foi o tratamento, ela faz um tratamento já para o câncer ou ela não faz nada de tratamento? Não, ela faz, ela passa mais tempo no hospital do que em casa. Então, esse é um ponto que você falou, Edna. Como é que você vai saber se o que está reduzindo o câncer dela é o tratamento que ela está fazendo ou é o que você está fazendo? Por isso o que talvez tenha possibilitado, que eu até acho que eu comentei, Wagner, no grupo, é que ela não estava, por exemplo, o corpo dela não estava conseguindo... Ela fazia uma rádio, isso agora, ela estava fazendo uma rádio, aí o corpo dela ficava muito fraco e ela tinha que esperar 2, 3 dias para poder fazer uma rádio novamente. O que aconteceu agora é que ela está conseguindo fazer com mais rapidez. Isso é um dado importante a ser levantado, Edna. Depois que você começou a acompanhar, né? Sim. Olha, a Tayane falou para a gente fazer agora esse teste da água aí. Eu até estou curioso, eu vou achar até um copo aqui. Tem uma água aqui. Não, tem uma água aqui, ó, lá. Vou dar uma ideia. Isso, essa água assim você põe num copo para magnetizar, depois pega outro copo com a água da garrafa sem ser magnetizada e faz o teste. As duas. Ótimo. Peraí que eu vou pegar 2 copos aí. Peraí, deve ter aqui. Eu estou em hotel aqui. Diz, Clara. Clara levantou a mão de novo. Desculpa, Wagner, estava levantada desde aquela hora, desculpa. Tudo bem, beleza. Eu gosto de Fontana por isso, sabe? Tem que matar a cobra e mostrar o pau, né, Fontana? Não tem esse negócio da gente só dizer que foi, não. A gente tem que fazer a pesquisa. Pessoal, eu estou no hotel, então eu não tenho 2 copos, mas eu tenho 2 xícaras exatamente iguais. Pronto, beleza. Se quiser, eu ponho aqui. A água é a mesma fonte. Porque não é a dúvida, é sim o efeito da sugestão, né? Eu vou magnetizar, a pessoa põe na mente, vai alterar o gosto. Então a gente pega 2 copos, coloca um longe, um aqui presente e faz o teste. Quem é que vai magnetizar? Eu vou deixar aqui. Edna, cadê Edna? Eu estou aqui. Pode magnetizar? Eu separo, eu vou seguir as suas instruções, Edna. Eu separo separe e coloca a câmera, por favor, Fontana, apontando para os copinhos. Eu fico segurando ou eu posso colocar... Melhor botar no balcão, né? Peraí que eu vou fazer assim, eu vou baixar aqui, ó. Isso. Deixa eu ver, que eu estou no Note aqui. Ixi, vai ser difícil. Pode botar na mesa, não tem problema. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Melhor de segurar ou tu consegue metalizar? Mas alguém vai entrar na lista? Não, é só você. O Jorge. Eu não quero interferir. Eu quero só fazer o teste, quero experimentar. Sentir o sabor. Peraí, você quer? Eu quero também. Vai de Fontana primeiro. Não, faz aí, vamos ver o que vocês fazem. Eu gosto dessa experiência. Até, Edna, não sei se o Wagner te falou, eu sou das equipes da revista Ciência e Espírito, então o que a gente faz muito é pesquisa desse tempo. A gente está parado já há um bom tempo, mas pesquisas desse tipo é o que a gente mais tem feito, né? Está registrado muita coisa lá, né, Fontana?
É. Peraí, só vou pedir para o meu filho parar com uma bolinha de ping-pong aqui. Só um minuto. Deixa eu só sentir o... Deixa eu ver se não tem nenhum cheiro aqui para alterar, né? Pode ser que... Não. Ok. Deixa a Edna se concentrar. Dá até para eu pegar água aqui? Não, Felipe, é um de cada vez, para não tumultuar. Beleza? Sem problema, daí depois a gente faz. Deixa eu colocar aqui. Não, peraí. Enquanto a Edna volta. Vamos lá. Revista Ciência Espírita, viu, pessoal? Quem quiser, está aqui o endereço. Edna, está pronta? Sim. Beleza, então vou tirar aqui para não atrapalhar. Deixa eu colocar aqui Fontana. Pronto. Bom, faz o teste aí, porque não escolhemos nenhuma, né? Você escolheu uma, né? De fato, né? Eu escolhi uma, mas eu não sei. Não fala nada, não. Fala nada, então, não. Se escolheu uma vai ter que ser diferente da outra. Sim. Não senti não, hein? Não. As duas estão iguais ao que estava, Jorge, faz aí com o seu copo. Cadê o Jorge? Vou mostrar a live que eu fiz. Jorge saiu, foi? Dele. Acho que ele deu uma saída. O Jorge está aí. Estou aqui. Se eu pegar o outro copo, está bem longe daqui. Vai lá. Vocês estão saindo? Tchau, Deus acompanhe. Deveria pôr... Tem diferença, sim. A que eu deixei aqui tá com um gosto de... como se fosse barro. Exatamente, foi esse gosto que eu pus. Mas, Edna, tu magnetizou a água errada, Edna. Era de Fontana, Edna. Eu coloquei o gosto de terra.
Fontana, Oi. Eu sou mais descrente que você possa imaginar. O Wagner sabe. Para mim, eu só acredito vendo. Realmente. Ô, Sandro Fontana, eu me disponibilizo. Vamos fazer. A fazer isso. Pode Sandro, não ter acontecido agora, mas eu me disponibilizo, se você quiser, a gente senta pelo Zoom e eu faço mudar o gosto dessa água sua. O que eu fiz foi deixar uma aqui, ó, e a outra está a 4 metros. Uma na frente do computador. Não, mas é show, eu gosto. Olha, eu adoro outra, tipo eu me disponibilizo. Vindo de uma garrafa plástica. Estava numa garrafa plástica, a água. E uma coisa é o seguinte, Edna, ele acertou o gosto do que tu queria colocar. O gosto, e ela não falou, né, Fontana? Ela não falou que gosto era. Então, tipo assim, ó, numa pesquisa, o que a gente pode fazer é você escrever no papel qual é o gosto que vai ter. Exato. Gosto um exemplo para, tipo assim, numa pesquisa você tem que dizer, tipo, antes, né? Por quê? Porque senão como é que a gente ia saber que era o gosto de barro mesmo, entendeu? Isso. Então você já colocava ali, por exemplo, Wagner, ele vai ser de barro. Aí o Jorge vai, pô, é de barro. Cara, eu acho as experiências sensacionais. Eu fazia o passe numa criança que ela tem autismo e na hora de tomar água ela não tomava, porque ela falava que o gosto da água era amargo. Ela não tomava, ela jogava água fora. Não, que bom. Não, e Edna, às vezes é o seguinte, Edna, você tem alguma coisa de materialização à distância. A gente tem vários relatos isso no meio do espírita. A gente já pode até fazer uns testes, assim, porque eu estou trabalhando com psicanalista também em alguns horários. Eu tenho alguns pacientes que são bem problemáticos. Podia fazer uns testes de você tentar atendimento à distância. Fazer atendimento à distância. Porque são pessoas que precisam, né? E até agora eu estou tratando uns de graça, assim, porque eles não têm condições financeiras de pagar. E aí, às vezes, é legal fazer uma terapia, porque, pô, eu acho... E se ocorre, né, o que o Jorge ali percebeu, né, poxa, é sensacional, é isso aí. Agora, será que isso é uma materialização ou é um passe, entendeu? É alguma coisa que ocorre. Eu não sei. Então, mas ocorre, esse tipo de coisa que eu falo, eu não sei, eu sinceramente não tenho explicação. É igual quando, às vezes, eu estou fazendo o passe na pessoa, eu vejo exatamente onde está a doença. Só que não é uma coisa que acontece todas as vezes que eu faço. É normal, isso tudo também é normal, né, Gina? Pode ser que um médium... depois, aí, quando o Wagner quiser, eu falo sobre a pesquisa que a gente fez com a médium, com o teste da água. E é muito difícil de um médium ser 100%. Ninguém 100%, nem Chico era 100%. Oscila, né? Tem dias que você vai estar melhor, tem dias que vai estar pior, né? Mas essa é a questão, né, Fontana, que você fez a pesquisa com ela, ela não era espírita, né? Isso conta pra gente. Por favor, Fontana. Então, deixa eu contar então essa pesquisa. A gente queria testar duas coisas ali, né? A gente queria testar a capacidade mediúnica de visão, tá? E se a água retia essa bioenergia, né? Então, como é que a gente fez? Tinha uma médium, ela não era espírita, ela morava numa casinha lá no interiorzão, casinha de barro. Ela era de uma linha, assim, talvez mais até para a área da Umbanda, assim, ela era uma coisa mais alternativa, né? Então, como é que nós resolvemos fazer um teste com ela, um tipo de experimento com ela, dentro de uma metodologia moderna, para testar se ela tinha realmente a capacidade de ver água fluidificada. Nós pegamos o quê? Nós pegamos 10 garrafas de água, e essas garrafas de água, a gente primeiramente levava para ela ver essas garrafas e ver se ela não via nenhum tipo de energia. Se ela visse alguma energia nessas águas, nessas garrafas, a gente descartava a garrafa. Depois, nós pegávamos essa garrafa e entregava para um rapaz, e ele iria escolher quais garrafas e quantas garrafas iriam tomar um passe. E aí ele levava para tomar um passe e ele trazia essas garrafas e colocava numa sacola e entregava para outra pesquisadora. Isso que a gente chama de duplo cego, ou seja, a pesquisadora que recebeu, ela não sabe quais garrafas foram escolhidas, né, que foram levadas para tomar passe. E essa pesquisadora levava a garrafa para ela e colocava na frente dela, e ela tinha que dizer quais águas ela via algum tipo de energia, né? Bom, isso em termos matemáticos a gente chama de binômio de Newton, né? É 50% de chance de acertar ou errar cada garrafa. Só que nós tínhamos 10 garrafas, né? Então 10 garrafas já começa a chance de acerto e de erro, né? Ela começa a diminuir. Bom,
aí nós resolvemos fazer isso várias vezes, né? Então, a gente fez uma primeira vez, ela acertou 8 garrafas das 10 garrafas. Aí levamos uma segunda vez, ela acertou 8 garrafas de novo, de 10 garrafas. Só que ali nos chamou a atenção uma coisa. Ela teria acertado 10 garrafas. Por que ela acertou 8? Porque nós mantivemos o protocolo de pesquisa. Mas o que aconteceu? 2 garrafas tinham sido levadas para tomar passe. A gente considerou como erro. E essas 2 garrafas que ela disse que não tinham energia, quando a gente pergunta para o voluntário que foi levar as garrafas, ele diz, então eles deram um passe à distância nas garrafas. Não fez eles imposição de mãos. Não fizeram imposição de mãos. E aí ela assim, poxa, ela não viu a água magnetizada. Daí a gente fala assim, bom, mas vamos considerar que ela errou 2, porque ele levou 2, né? Aí nós repetimos a terceira vez, ela acertou 6 das 10. Levamos uma terceira vez, ela acertou 6 das 10. Levamos uma quinta vez, ela acertou 6 das 10. Até ela ficou assim, super... tinha caído muito a margem dela. Mas se a gente for pensar que tudo que desse acima de 5, né, quanto mais alto, mais preciso era. Aí, ela disse que talvez ela estava usando uma toalha de fundo que pudesse estar confundindo ela. Daí a gente, elas vão fazer mais vezes. Isso aí eu tinha levado até a ideia para um grupo de céticos bem radicais, assim, né? E aí a gente repetiu, a sexta vez ela acertou as 10 e a 7ª vez ela acertou as 10. Entendeu? Então, assim, aí a gente pegou isso, um amigo nosso que é da área da matemática, botou o computador para calcular lá quais eram as probabilidades dela nessa sequência acertar, né? Então, a probabilidade foi de ela ganhar na Mega Sena com uma jogada usando 8 números. Ou seja, estatisticamente ela mostrou que ela conseguia ver e a gente ficou feliz que a gente conseguiu saber que a água também ficava energizada. Então, isso foi um dos experimentos que nós fizemos. Aí, a gente resolveu botar em questão o tal do passe, né, à distância. Sem imposição de mãos. Sem imposição de mãos. Aí nós pegamos, então vou fazer com 20 garrafas agora, que daí a estatística vai ser, né? Moral da história, nós levamos as 20 garrafas, né? E porque vocês viram que a margem dela, se a gente botar na média, o índice de acerto dela era 80%, 80 e poucos por cento. Você vê, não é 100%. Teve os dias que ela acertou 100%, teve os dias que o médium vai ter as suas oscilações. Quando nós levamos as 20 garrafas, vejam as probabilidades. Se a água ficasse, se o passe... pensando na hipótese, se o passe coletivo da água não funciona sem imposição de mãos, ela teria acertado 18 garrafas das 20. Né? E se fosse o contrário, ela teria acertado apenas 2 garrafas das 20. Ou seja, dos 18 para os 2, a probabilidade de que o passe sem imposição de mãos não teria ficado na água foi de 90%. A gente ia repetir isso com ela mais 2 vezes, mas ela veio a falecer, a gente não conseguiu fazer, porque, só para vocês verem como é difícil, né? Para a gente achar uma médium capaz, com tal habilidade, a gente levou um tempão, porque médiums que se ofereciam tinham aos montes, mas quem realmente tem essa capacidade? Essa era a questão, né? Qual que médium que... Então, a gente chegava um médium, eu consigo, daí a gente testava o médium e via que ele não conseguia. Como é que a gente via que não conseguia? Porque os índices eram muito baixos. Como o Kardec disse, né? Médium confiável, né, Fontana? Um médium confiável. Então, aí a gente começa a ver que entre o médium acreditar que ele tem aquele poder e ele ter aquele poder, existe uma diferença. Então, aí pena que ela faleceu, a gente não conseguiu testar, mas a nossa amostragem deu uma estatística muito boa, né? E isso, reforçando com outro caso, o que a gente fez? Você sabe a máquina de Killian, da bioeletrografia, é aquela que mostra a foto da aura e tal, né? Eu resolvi fazer uma pesquisa. O que a gente fez? Conheci uma pesquisadora também que fazia essa linha de Killian, e o que a gente fez? Nós pegamos frascos de água e vamos fazer vários testes. Peguei uma água controle, tipo isso que o Jorge fez. Separou uma lá, né, Jorge? Era a mesma água, né?
mesma torneira, mesma fonte. A mesma água vindo da mesma garrafa. Isso. Só coloquei uma perto e outra longe. Isso. O que nós fizemos? Nós botamos um tubo de amostra controle, que essa água não tinha nada. Aí pegamos uma outra água e salinizamos ela. Por quê? Porque a máquina de quilha, ela aumenta o brilho quanto menos o sal. Então, eu falei, bom, então essa aqui vai ter que brilhar mais, até para a gente saber se a máquina estava ok. E depois nós pegamos 3 outros frascos e levamos para tomar passe. Passe com imposição de mãos. Foi até eu que levei, né? Porque como era um teste eletrônico, independe da minha avaliação. Inclusive eu falei assim, vou levar em 2 lugares diferentes. Então eu peguei esse terceiro tubo e levei num lugar e depois levei no outro, né? Para dar um reforço. Para dar um reforço. Tipo assim, será que vai brilhar mais com esse outro reforço? Então nós colocamos na máquina e aí vinha o ponto. Bom, quem vai avaliar se está brilhando mais ou menos, né? Se eu não posso ser, porque eu posso me induzir. Então, eu peguei 3 voluntários que nem sabiam do que se tratava e falei assim, ó, eu preciso que você compare o brilho que tem nesse lugar com o do lado e me diga se ele é igual, maior ou menor, né? Praticamente todos deram como se tivesse aumentado os brilhos. Uau! Né? E ali, nesse experimento, então mais uma vez, a gente constata que alguma energia ficou na água, né? E não era nem salinizada, né? O que nós constatamos ali? Dessas 3 garrafas, a C, por exemplo, né? Ela foi a que foi levada em 2 lugares. Ela não brilhou mais, inclusive, do que a primeira, que só foi levada por um passe. Entendeu? Então, e isso mostra porque quando aquela pesquisa do câncer que eu tinha comentado, que foi feito pelos japoneses com célula com um fígado com câncer, eles tentaram dobrar o tempo de exposição do passe e viram que nem chegou perto de dobrar o efeito que se tinha. Então, o que se foi detectado ao longo do tempo? Que vale muito mais uma terapia contínua, tipo a Edna ali, eu vou fazer 1 vez por semana ou 3 vezes por semana em alguém à distância, do que fazer 5 minutos em vez de fazer 2, por exemplo. Então, é melhor que eu faça 2 bem feito e repita em vários dias e isso se torna acumulativo. Isso ficou evidente regular, também. Regular. Então, nesse experimento que nós fizemos, está publicado, se vocês entrarem lá no site do Revista Ciência Espírita, está tudo detalhado, tem artigo com só a parte matemática, vocês baixam gratuito as revistas, são vários artigos utilizando metodologia mais moderna, né? Só focada na linha do espiritismo. Então, assim, o que a gente viu? Fica na água, né? A mediunidade não é 100%. Né? Isso que ocorreu agora que você fez ali, o Jorge se diz 7 e ocorreu, talvez não ocorreu aqui porque ocorreu lá. Isso tem muito a ver com materialização, né? E olha, eu vou dizer, na materialização, por isso que eu não quero, de certa forma, contradizer até o que você acredita, mas às vezes essa materialização ela é muito mais poderosa e você consegue curar de outra forma, não necessariamente pelo passe. De repente, você tem uma extrema energia para dar um passe de perto e, à distância, você usa uma coisa que ninguém sabe explicar até hoje, que é essa questão de materialização, né? E isso é impressionante. Agora, qual é a explicação? Eu não sei, mas acontece, né? Então, é que o Jorge disse que sentiu o gosto de barro na água. Né? E ela não havia falado nada, né? Nada, ótimo. Adoro essas pesquisas aí. Muito massa. Então, o meu filho, ele vê os espíritos e ele vê as cores. Eu sei disso porque um dia ele chegou para mim, ele estava brincando na frente, aí ele chegou para mim e falou, mãe, o que é aquelas cores? Isso porque ele estava lá fora brincando e eu estava na sala de passe trabalhando. O que é aquelas cores que aconteceu assim, assim, assado? Ele foi falando. Eu falei, eu achei que era o passe, né, que ele estava vendo. E realmente ele começou eu vou perguntar para ele se ele vê a energia na água. Eu não sei, porque ele não gosta desses assuntos, ele não curte. Tenta fazer um teste com ele, Edna. Pega assim, por exemplo, pega 4 garrafas ou 5 de garrafinhas de água e dá um passe em 2 delas. E pergunta para ele se ele vê alguma diferença nessas garrafas, entendeu? Eu vou perguntar. Se ele acertar, sem você induzi-lo, você policia, porque às vezes você sabe qual você só olhar, às vezes, diferente com uma garrafa, a pessoa tem uma percepção, ela pode fazer.
mas às vezes você... Ou então você faz um marquinho embaixo dela e mistura elas e depois entrega para o dedinho, você vai saber qual é, para ver se ele tem, de repente, ele tem. Pô, daí a gente até pode até dar continuidade nas pesquisas que a gente não conseguiu mais fazer, porque a gente não tem médium capaz hoje. Se você conseguir convencer ele não gosta, ele é muito cético. Então, mas eu também sou. Dá certo. Mas se ele aceitar brincar com a gente, leva na questão lúdica, tudo bem, não tem problema não. Hoje ele tem 20, na época ele era criança, agora ele tem 20. Então às vezes também tem isso, né? Mas os ele bloqueia, né? Os espíritos eu sei que ele vê, porque ele fala de vez em quando, mas ele não gosta de... Agora, das energias, ele falava até que via as formas, assim, sabe? Andando assim na rua, ele falava, olha, mãe, esse aqui é quadrado, tá dessa cor, esse é não sei o quê. Jean, de repente você tem ali... Vou dar uma perguntada. Vai, sonda aí, vê se ele... Diz que eu sou tão cético quanto ele aí. O Jorge também é. Eu também. É verdade. Jorge começou a se misturar com essas coisas depois que me conheceu, não foi, Jorge? Pois é. Uma influência. Só tem doido. E é aquele negócio, cada médio tem uma peculiaridade, né? Tem um sonâmbulo que ele vê com olhos vendados, mas eu fiz esse teste de magnetizar metais para ver se ele conseguia ver algo ou sentir alguma coisa, ele não consegue. Então, às vezes... Ele enxerga vendado, ele anda, se movimenta, ele se afasta, mandei ele pegar um objeto, ele pegou um negócio que era dele, porque estava num lugar que não era para estar, eu falei, não, quero que você pegue o meu. Ele foi vendado e pegou e tudo mais, e quando eu magnetizei, fiquei lá e tal, ele não conseguia ver e nem sentir, nem perceber o meu magnetismo. Já fizeram comigo esse teste do metal para eu, assim, eles me magnetizaram para eu sentir. Aí eles escolheram alguém lá, eu lembro porque depois me mostraram que era uma correntinha de prata. Aí eles queriam que eu adivinhasse de quem era. Aí eu consegui descobrir o nome da pessoa, algumas coisas eu consegui. Mas eu via a cor do metal, eu não descobri que era uma correntinha. Eu só via a cor, que era prata, algumas coisas eu via magnetizada. Mas é assim, a mediunidade é um negócio muito... Cada um tem um dom e não tem explicação. É um mundo, né? Um mundo à parte. E cada médium tem características diferentes, né? Fontana, eu te agradecer, meu irmão. Obrigado. Viu? Obrigado aí pela oportunidade de trocar de ideia. Maravilhosa e a gente aí contar com você para fazer as nossas pesquisas, né? Quem sabe aqui tem um grupo bom aqui para a gente fazer pesquisa, viu? Georgia. Então isso que é legal, porque a gente acaba conhecendo ali, a Edna, a gente viu um potencial grande ali, Edna. Viu? Pode marcar, é sério, eu vou mudar o gosto da sua água. Edna, eu vou botar mais um pouquinho aqui e você, depois que desligar, faz e se der, eu vou botar só num deles aqui. E se der, eu vou falar pro Wagner, aí você concentra em mim aí agora, porque de repente o Jorge, o ladrãozinho, roubou tudo para ele aí. Foi. Acontece que eu não fiz nada, eu vi o Sandro com os olhos fechados e olá, o que o cara tá fazendo? Porque eu falei, vou me concentrar aqui, né? Vai que usa. Então, né? Mas aí, eu pensei em não interferir em nada. Nem me concentrar em nada, nem colocar. Não, deixa nem ser. Mesmo porque o Wagner falou o seguinte: primeiro no Sandro. Não foi, Wagner? Foi. Eu até pensei que você fosse colocar o Sandro em tela longa, só ele aqui no monitor. Então, e outra coisa, gente, eu sou ruim de paladar. Tá bom isso aqui. Não, isso tá ruim, isso tá ruim. Tá sem sal, isso tá não sei o quê. Eu tenho que temperar minha comida. Eu ponho maionese, ponho ketchup, tá ruim, não tem gosto de nada. Edna, põe um gostinho bom então na minha água aí, por favor. Que legal, prazer estar com vocês aí, pessoal. Até uma próxima aí, quando tiver, às vezes os meus horários são meio ruins, mas quando tiver oportunidade eu faço sim com vocês. Obrigado, Fontana. E lembrar do livro, né? Poder das Mãos, tá? Eu vou colocar depois na edição do Ele é muito científico, eu já li esse livro, eu tenho. É totalmente científico, sim. Pois é. Eu pensei que fosse aprender alguma coisa, mas pelo menos quando eu falo sobre o que eu faço, né, o pessoal acredita, eu impeço, então lê esse livro aqui, olha lá, é tudo teste. E legal que não põe só os que deu certo, põe os que deu errado também.
Exato, isso, né? isso. E a questão é essa, a questão é te ver esse caminho científico, né? Isso. Aí, porque a gente sabe, a gente já trabalha com isso, mas tem que ver como é que o mundo está vendo isso. E aí é o caminho para a gente fazer de forma diferenciada, deixar... Não é que a fé vai ficar... A gente vai ficar sem fé, não é isso. Mas tem uma fé mais raciocinada, como pede Kardec, né? Para não acreditar em tudo e tal. Esse é o caminho, né? Fontana, muito obrigado. Abração, muito então, bom. para vocês. Eu vou ver se eu compro logo o livro aqui, mesmo em PDF. Acho que tem na Amazon ali, Na Amazon tem. Eu já vi aqui, 20 conto ele no PDF. Já vi, pessoal. PDF, estou aqui com ele aberto. O pessoal de Fortaleza está comprando, porque quando eu for para lá em março, já vai ter lá na livraria lá de Fortaleza para o pessoal vender. Estão conversando com o Fontana aí, para vender em papel, sabe? Mas quem quiser comprar pela internet, pelo Amazon... Seria muito interessante a gente já saber sobre esse livro. Eu sei que é Jorge, o Wagner já leu, não sei quem mais leu. Até para o próximo encontro, né? Exato. A gente poder espremer mais Fontana. Exato. Eu espremo, viu? Eu espremo, não se preocupe não, que eu espremo. Pode perguntar, e até eu quero ir descobrindo cada vez mais também. Eu disse assim, muito obrigada, viu, Fontana? Muito obrigada. Eu disse, Fontana, você vai ficar só até as 4 horas, porque depois eu vou fazer a prática. Mas que nada, das 5:02 já, né? Quer dizer... Bom, já até rolou uma prática legal aí. Pois é, teve até a prática aí que não foi combinada, né? Foi uma coisa assim fora do script. Quando eu desligar aqui, Edna, eu vou esperar uns minutinhos e vou testar aqui. Daí qualquer coisa eu dou um retorno para o Wagner, tá bom? Obrigado, viu, Fontana? Abração para vocês, boa aula aí. Um abraço. Obrigado a todos, até a próxima, se Deus quiser. Wagner, depois eu vou fazer e eu vou mandar para você no seu PV o sabor que eu vou enviar para a água dele. Pronto, faz isso. Viu, Sandro? Cadê Sandro? Já saiu, não? Já, acho que já. Eu vou dizer para ele, olha... Mas posta no grupo o resultado e o sabor. Eu vou mandar para ele agora. Vou mandar para ele agora. Eu vou deixar gravado aqui, que é para servir de prova. Fontana, deixa eu colocar aqui. Cadê? Pronto, botei assim. Ela vai me mandar o gosto. Só eu sei. Um abraço, pessoal. Até a próxima, até o próximo sábado, né? Agora, às 18 horas, a gente vai ter um novo encontro com o pessoal de Fortaleza, tá? O livro Cure-se e Cure pelo Passe. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, Ana. Valeu, Gil. Tchau. Foi ótima a aula de hoje. Irani, querida, um grande abraço. Fica bem. Estou adorando. Eu que agradeço. Muito bom estar com vocês aqui. Obrigada. Estudar em grupo é sempre bom, né, não? Claro. Depois que você apareceu é que eu me interessei mesmo pelo assunto e estou adorando. Estou lendo, estou assistindo palestras sobre isso, Jacó, e estou achando muito bom. Eu não largo mais vocês, não, porque, para mim, estudar em grupo é tudo de bom. Que bom. Obrigado. Tchau. Tchau.